isso ajuda um pouco a organizar, cara, porque você acha que você vai mandar para 10 pessoas e 9 vão responder, tá muito errado, assim, cara. Você vai mandar para 100 e 7, 10 vão te responder, assim. Quem vê a notinha no clube de criação lá, a dupla chegou nos Estados Unidos, parece que foi fácil, só tá vendo ali depois que tudo passou, né? Mas é difícil demais, cara, é difícil demais. E tu não pode desistir. Foi árduo, lento e sofrido. Cara, foi difícil demais, assim. Mas bom que a gente estava com brasileiros e brasileiro dá seu jeito, né? Cazu, Lucas, que prazerzaço ter vocês aqui, cara. Acho que é bacana ter esses papos assim que sou muito fã de vocês e vocês de alguma forma são meus fãs também, né? Porque eu vejo vocês volta e meia vendo os meus vídeos aí e quando eu vi que vocês vieram aqui para os Estados Unidos, eu falei, poxa, caramba, que foda, cara. Tipo, sempre legal ver brasileiros, daí vocês me mandam uma mensagem falando, pô, Marcelo, assistimos seus vídeos. Eu falei, cara, que legal, assim, que de alguma forma, né, vou descobrir exatamente qual é a minha parcela aqui, de alguma forma podia ajudar um pouquinho vocês, e legal também ver uma dupla vindo junta, né, para os Estados Unidos, que até agora eu só entrevistei pessoas que ou vieram sozinhas e trabalharam, enfim, com gringos, ou brasileiros que se encontraram na gringa, né? Então, pessoas que não foram juntas. Então, acho que esse pode ser um papo assim, bem inspirador para quem já está trabalhando em dupla, para quem está pensando em montar uma dupla para deixar a pasta mais interessante e tal. Então, muito obrigado de ter vocês aqui de novo no canal e, enfim, tenho certeza que vai ser um papo foda. Pô, obrigado você, cara, pelo convite. A gente ficou muito feliz, muito honrado. E bora falar aí, bora ver se ajuda alguém também, né? Assim como os vídeos nos ajudaram, né? Você entrevistou vários amigos nossos aí, cara. Então, espero que a gente consiga também falar um pouquinho aí. Não, é isso, é isso. Pô, obrigado por nos receber. O canal ajuda muito, eu tenho certeza que ajuda outras pessoas, mas nos ajudou muito. Então, tinha uma época que a gente estava indo para o Canadá e tinha um episódio do Canadá. E aí tinha uma época, tipo, a gente foi vendo assim os episódios, cara, tudo responde às nossas dúvidas. Bom demais. Mas é isso, nesse processo a gente precisou de muita ajuda, né? Então, com certeza a gente vai falar de tudo isso hoje. Antes da gente entrar na experiência de vocês na gringa, como vocês tiveram essa questão de virem para os Estados Unidos em dupla, conta um pouco como é que forma essa dupla de vocês, né? Em que momento vocês se tornam dupla? Em que momento e por qual motivo vocês decidem ter um portfólio juntos, né? Porque a gente vê duplas, às vezes, que trabalham juntas, até que por bastante tempo, e deixam a pasta ainda separada, né? Por que motivo vocês juntam a pasta e começam a procurar coisas juntos? Cara, ó, a primeira coisa, eu vou contar um pouquinho como a gente se conheceu, né? Como a gente começou a trabalhar juntos. Eu estava na África, eu dublava com o Ivan Lois, e ele foi duplar com o Henrique Zirpoli, voltar a duplar, né? Que eles eram duplas antes. Voltaram a duplar, eles estão juntos há um tempão também, é super legal. E aí, assim, a gente precisava achar um diretor de arte, e aí a gente estava procurando, e aí o Jeff e o André, que eram nossos diretores de criação lá na África, eles falaram, ó, a gente vai contratar um freela aqui, um cara legal e tal, e daí você vê e a gente, né, continua buscando, daí beleza. Aí, um belo dia, eu vejo lá um japonês sentando do meu lado lá, cara, a gente começou a fazer uns jobs, assim, e, cara, sei lá, acho que com 3 semanas, assim, eu lembro de comentar com o Jeff, falei, cara, não vou procurar mais não, tipo, o cara é muito bacana, assim, vamos ficar, e, tipo, vai ser bom, vai dar bom, sabe? Que E legal. aí, cara, assim, foi uma coisa que a gente foi construindo ao longo do tempo, assim, né? A gente começou juntos na África Zero, depois a gente acabou subindo para fazer Bud e Brahma na África. E, cara, assim, é realmente uma questão de afinidade, assim, né? Quando você sente que, que a pessoa tem os mesmos objetivos que você, né? Que ela divide os mesmos valores também, cara. Daí a gente sentiu que estava meio que vivendo o mesmo momento, assim, de carreira, né? Os dois querendo crescer, os dois querendo evoluir, ganhar prêmio, fazer. Então a gente falou, cara, vamos focar aqui, né? É nós, né? Vamos embora. A gente tem uma trajetória parecida, uma história de vida parecida. A gente se conheceu no mesmo momento de carreira. Então tudo isso ajudou, assim, porque eu vim de Porto Alegre, ele veio do Rio. No mesmo ano, assim, ele foi para Moma, eu fui para Thompson. E a gente se encontrou na África. Então, com aquela pegada de querer fazer, querer aparecer, né? Tipo, ninguém nos conhecia ainda, a gente tinha isso em comum, então a gente precisou correr atrás, né, do trabalho.
para que as pessoas pudessem nos conhecer também, né, que é importante. Sobre o portfólio, foi simples. O momento que o Lucas deixou de atualizar o dele, ficou com preguiça, a gente fez um em conjunto. Redator, né? Ficar pedindo favor, aí o cara não faz. Não, na verdade, foi bem quando a gente decidiu que queria ir para a gringa, porque muita gente falou que isso é importante nos Estados Unidos, né? Até acho que na Europa não, tem uma coisa assim. Mas nos Estados Unidos eles pedem assim, vocês têm portfólio de dupla? Os recruiters estavam pedindo. Então a gente montou um e aproveitou para dar uma limpada, né? Deixou poucos projetos, que isso é legal também. Eu acho que até, desculpa te interromper, Caso, até legal falar sobre isso. Acho que sei que já está pulando um pouco, né? Mas eu acho que isso é uma escolha também, né? Não é fazer o portfólio em dupla é uma questão, mas também escolher os projetos que você vai colocar ali, porque são esses projetos que vão te levar para a agência que você quer trabalhar, né? Com então, certeza. Assim, meio que os Estados Unidos, principalmente, né, pelo que a gente conhece, ele tem essa questão, né? Eles dão uma etiquetada no seu portfólio, né? Você faz muito carro, então você vai conseguir, provavelmente, numa agência que tem conta de carro. Você faz bebida. Isso foi uma questão também que a gente, na hora de fazer o portfólio, a gente direcionou um pouco, assim, com o que a gente quer trabalhar, né? Claro, baseado nas coisas que a gente já tinha, baseado na experiência que a gente já tinha, mas também pensando nisso, né? Sim. E também a gente fica, às vezes, apegado a uns trabalhos antigos que, na verdade, às vezes eles estão puxando para baixo, né? Se a gente começa a pedir opinião de outras pessoas, as pessoas, né, esse trabalho está meio sobrando ali. E aí tu tira uma coisa que está puxando para baixo, então o trabalho ao todo fica melhor, né? Sensacional. Não, vocês falaram tantas coisas aí que eu falo, isso aqui, tipo, dava para fazer um vídeo inteiro, né? Que primeiro essa questão de, puxa, de ter uma dupla que está no mesmo... Vocês estão, tipo, de estar na mesma página, né? Porque às vezes você está com uma pessoa que... ela não é que vocês não se dão bem ou se dão mal, mas, assim, às vezes a pessoa está querendo outras coisas, né? Então, puxa, você está com alguém que, puxa, quer, sei lá, de repente ficar pensando ideia em tal momento, tal, pá, eu acho que ajuda muito. E essa questão da pasta, a forma como o americano olha, é muito verdade. Eu lembro, quando eu comecei a mostrar pasta, tipo, a minha peça mais premiada na época era uma peça que tinha ganho o Clio Health, né? E falaram, cara, acho que talvez não seja bom você abrir com o Clio Health, porque vai parecer que você só trabalha com Health, e daí você só vai conseguir trabalhar em agências de Health. Então, realmente acontece, às vezes, de colocar nessas caixinhas, né? É uma coisa que ainda não falei muito, mas é muito verdade mesmo. Mas, enfim, vocês tiveram toda essa questão de beleza, se tornaram uma dupla, tal. Como é que surge essa oportunidade de trabalhar na gringa? Vocês comentaram que vocês já estavam falando com recruiters, mas foi alguma coisa que vocês buscaram ou que te chamaram? Cara, vamos lá. A gente buscou muito. Posso começar, porque eu acho que, cara, é desde muito cedo, assim. Desde a faculdade, eu lembro que eu tive uma aula de planejamento que a professora pediu, escrevam os próximos 5 e 10 anos de vocês aí. E eu escrevi lá, cara, quero trabalhar em São Paulo, depois quero trabalhar nos Estados Unidos. E eu tenho um lance que eu jogo hóquei. O hóquei no Brasil, como todo mundo sabe, não é o maior esporte. Ainda, né? Ainda não, tá crescendo. Não, é difícil praticar hóquei no Brasil. Então, eu tinha esse sonho, assim, de poder juntar as duas coisas. Claro, morar num lugar que tenha o hóquei, porra, é legal demais, né? Como um extra, né? Claro, não é o principal coisa, mas é um extra. E aí, desde que a gente se juntou, a gente já falava nisso. E aí, tudo começou com o Lucas mandando mensagens. Ele cara, eu queria muito ter uma oportunidade fora, né? Eu queria muito. E daí eu pensava assim, cara, quais são os mercados que eu gosto, assim, né? Daí eu gostava muito Argentina e Estados Unidos. A Argentina, principalmente pelos roteiros, né? Pelos filmes. Sim. E aí, cara, comecei a mandar e-mail. Eu estava estudando espanhol na época e inglês também, né? Daí comecei a mandar e-mail para a agência da Argentina e dos Estados Unidos. Cara, mandei muito e-mail, muito. Aí um cara doido, um doido lá de Barcelona, mas é um cara que trabalha em Miami, na Alma DDB, que é o Djalma Rodrigues. E aí ele me respondeu e falou, legal teu portfólio. Aí eu falei assim, pô, então, eu tô indo para Miami ano que vem, será que eu posso visitar a agência? E daí ele falou assim, beleza. Só que, cara, assim, cada e-mail que ele respondia demorava, sei lá, 2 semanas. Aí ele falou assim, beleza. Aí eu falei assim, não, na verdade, cara, eu vou ficar um mês aí, eu poderia passar um mês aí na agência? E aí ele falou assim, tá, eu preciso ver com o RH e tal. Eu falei, não, beleza, vê aí. Cara, e nesse momento, foi uma coincidência, assim, boa, né? A África estava sendo comprada pelo grupo DDB, o mesmo grupo da agência, né, da Alma DDB. E aí, cara, eles fizeram uma coisa meio oficial, assim, seria legal, então, receber você, né, que é da África e tudo mais, tipo, né, agências irmãs e tal. Aí, cara, o RH mandou mensagem, eu falei assim, então,
eu posso levar o meu duplo? Eu falei com o Cazu na época e falei assim, cara, tô conversando aqui, tendo essa conversa aqui, não sei se vai rolar, mas, tipo assim, tu toparia aí? Cara, assim, eu não tinha nada em vista, não ia para os Estados Unidos, não ia para Miami, tipo, não ia, simplesmente eu disse que ia só para ver se o cara, se eu dissesse isso, Doido. ele ia Sim. topar, né? E daí eles ficaram meio assim, não, mas então, pô, mas é que 2 pessoas, não sei o quê. Mas aí, no final das contas, toparam, né? Claro, tipo assim, não tem por que não topar, né? Sim. E aí, cara, foi nossa primeira experiência, assim, mini experiência, né? Porque a gente pegou nossas férias e foi nas férias para Alma DDB, assim, totalmente bancado pela gente, né? A gente pagou tudo, tipo assim, e ficou lá trabalhando um mês, cara, tendo essa experiência, porque a gente queria conhecer o mercado norte-americano, embora a Alma seja um mercado, né, mais latino, né, hispano-americano. Mas a gente queria ter essa oportunidade. E foi legal demais, assim, porque o Djalma, ele dublava com o Christian Liu, que é brasileiro. E já estava há muito tempo nos Estados Unidos, ele fez a carreira lá. Ele não chegou a trabalhar muito aqui. Então, pô, já foi legal demais, porque tinha um brasileiro ali para nos ajudar. E, pô, rola brasileiro para brasileiro é outra história, né? Com certeza. Cara, até hoje a gente fala com eles, assim, viraram amigos, porque os caras são muito gente boa. A gente se deu muito bem nesse quesito. Caramba, que foda, cara. E que... vocês tiveram que falar com alguém na África ou foi só direto com a Alma? Ou tipo, teve que fazer essa ponte? Não, é que assim, ó. Primeiro, falar do ato falho do Cazu, né? Ele falou lá e aqui como se aqui fosse Brasil. Percebi. Muito demais, né? É normal. Né, eu também falo do Brasil como se fosse aqui, depois que eu lembro, mas é normal. Não, mas aqui... Não, na verdade, assim, como virou uma coisa do grupo, né? O RH da Alma mandou e-mail para o RH da África, né? Pediram contato, a gente contou lá na África, meio com medo, assim, né? Porque, pô, você tá conseguindo negócio para trabalhar em outra agência, né? Mas, assim, toparam, tipo, daí houve uma troca de e-mails, assim, cara, uma mera formalidade para dizer, ó, estamos recebendo aqui os criativos do Brasil e tal. E a África, na época, até fez um post também, pô, nossa dupla tá indo para lá, não sei o quê. Que legal. Então foi super legal. Tem 2 histórias legais, interessantes sobre isso, que é uma que a gente estava vindo da África para a Alma DB. A África ainda não era, hoje ela já ganha muitos prêmios, é a agência do ano em várias coisas e está mais conhecida. Só que na época não era tanto assim, e os caras acharam que a gente estava vindo do continente, da África. Eles olharam assim, caralho, japonês, um cara ali, nada a ver, cara. Peraí, vocês são como assim? Né? Tipo, meu Deus, que doido. Isso é uma coisa, e a outra coisa, cara, a barreira da língua que a gente já sentiu, foi o primeiro impacto, né, de ficar um mês num lugar falando inglês, só que Miami se fala muito espanhol também, muito. Sim. Todo mundo fala os dois. Então a gente tinha uma tática que é a seguinte, quem era nativo de língua inglesa, a gente falava em espanhol. E quem era nativo de espanhol, a gente falava inglês. E aí a pessoa estava na sua segunda língua ali, que nem a gente, então dava esse delayzinho ali que era bom. Sensacional. Esse foi o nosso começo, né, cara? A gente sentiu esse gostinho, assim. Então, a gente realmente voltou pensando nisso. A gente falou, cara, a gente precisa se programar, né? A gente precisa, tipo assim, direcionar um pouco os nossos esforços. E aí, cara, assim, a gente deu um pouco de sorte, assim, que a gente voltou e foi o ano que a gente ganhou Leão Juntos, né? Que é o livro do Kobe e tudo mais. Então, assim, foi um começo, realmente, né? Porque, assim, você precisa, para ir para os Estados Unidos, dos prêmios, né? Então, para você conseguir o visto A1, né? O visto lá de habilidades extraordinárias. Então, era uma coisa assim que a gente também tinha que caminhar em paralelo, assim. Não era só, vamos estudar inglês e vamos botar o portfólio no ar e deu, né? Sim. Essa questão dos prêmios também, que é importante, né? Total. E foi uma coisa que no início pegou um pouquinho, porque a gente começou a fazer algumas entrevistas, bater papo, assim, com recrutadora e tudo mais, Headhunter, né? E eles falaram, cara, o ideal seria vocês terem algum outro projeto tipo esse que vocês têm tão premiado quanto, né? Que vai facilitar bastante. Então foi uma coisa também que a gente já ficava de olho, né? Tipo assim... E, cara, assim, parece meio doido falar isso, né? Mas a gente, no final das contas, eu acho que tem que direcionar um pouco a cabeça também para o tipo de trabalho que você precisa, não só o de trabalho que você faz no seu dia a dia. Sim. Então, assim, a gente, por exemplo, queria trabalhar com esporte, queria trabalhar com cerveja. Cara, você tem que tentar direcionar um pouco o teu portfólio para que a próxima agência, talvez não seja a agência que você sonhe, mas que seja a agência que te proporcione ir para essa agência que você sonha. Então, isso é uma coisa também, assim, a gente, por exemplo, pensou muito nisso. Pô, a gente quer trabalhar com bebida alcoólica, com carro, com esporte.
tá, quais são as agências que têm essas contas, né? Então, assim, foi Sim. uma coisa que a gente foi direcionando o tipo de ideia que a gente levava, principalmente ideia proativa, né? A gente tentava levar ideias que fossem a ver com isso, para a gente poder, tipo, ir colocando o portfólio do jeito que a gente precisava. Cara, é um trabalho a longo prazo mesmo, assim, um negócio que demora, assim, né? Sim, Até para tu sim. ver na prática, assim, um exemplo, a gente estava na África fazendo Brahma e Bud, então a gente tinha cerveja, bebidas, né, em geral. Isso ajudou para a gente ir para a CPB, que tinha conta lá de Smirnoff, Johnny Walker, né, todas essas bebidas, então ajudou para caramba. E tinha Ambev também, que a gente acabou fazendo Stella e Bohemia lá. A gente foi para Liu Lara porque a gente nunca tinha feito carro e a gente queria, e a gente fez lá 2 trabalhos de Nissan, que estão no nosso portfólio e tudo mais, foram super legais. E isso nos levou aí para a BTC, porque a gente foi diretor de criação de Peugeot e Citroën. Não dá, é difícil ser diretor de criação de uma conta de carro sem nunca ter trabalhado, né? Então, como essas coisas ajudam, né? Que a gente tem que ir programando não só o próximo passo, mas também o seguinte. Né? Sim, e às vezes até, como vocês estão falando, até um passo intermediário, né? De às vezes você, poxa, eu quero ir para tal lugar, mas para ir para tal lugar eu preciso fazer um pit stop aqui para ter a experiência para poder fazer isso, né? Mas, enfim, imagino que nesse meio tempo você continuou mandando seus milhões de e-mails, né, para a gringa. Em que momento que surge esse convite para a oportunidade de gestão de agora, enfim, se mudar de vez para os Estados Unidos? Cara, ó, eu vou até fazer uma pausa aqui, só para falar uma coisa. Cara, a gente mandou muito e-mail nessa época, aí rolou esse negócio de Miami, aí eu dei uma tranquilizada, assim. Eu falei, opa, a gente precisa. Porque a gente sentiu que a gente precisava evoluir algumas coisas mesmo, assim, para conseguir, né? Uhum. Então, assim, a gente direcionou um pouco os nossos esforços com o lance da língua, né? Para estudar mais inglês, para conseguir o lance dos prêmios e tudo mais. E aí, cara, só uma coisa, assim, né? Tipo, que é legal, assim. A gente tinha uma planilha, cara. Tinha uma planilha, assim, de, tipo, agência, contato da pessoa e o status. Se a pessoa tinha respondido, o que ela tinha respondido. Isso ajuda um pouco a organizar, cara. Porque você acha que você vai mandar para 10 pessoas e 9 vão responder, tá muito errado, assim, cara. Você vai mandar para 100 e 7, 10 vão te responder, assim. E desses 7, 3 vão ser respostas que vão te levar para algum lugar, assim, para, tipo, um começo de conversa, assim, sabe? Cara, assim, a gente conseguiu até algumas oportunidades, assim, a gente bateu na trave algumas vezes, cara. Isso é uma coisa também que eu acho que é importante falar, porque fica uma ansiedade, assim, né, cara? Você fica ansioso para conseguir, cara, e assim, principalmente falando pelo mercado norte-americano, é o que a gente conhece um pouco mais. Cara, assim, você faz muita entrevista. Você faz entrevista com o recruiter, aí você faz entrevista com o ACD, com o diretor de criação, com o CCO, e aí volta para o recruiter, sei lá, para o RH, e aí, de repente, cara, congelou a vaga. Você, caraca, eu tô conversando há 4 meses, cara, como assim congelou a vaga, né, cara? É Não, é muito foda. comum esse tipo de coisa, assim, cara. Então tem que ter muita paciência e, tipo, tentar abrir várias frentes, né? Não focar só em uma coisa, né? Porque senão pode dar errado e aí você, cara, tipo, perde a oportunidade. A gente bateu na trave, assim, muitas vezes. A própria Alma lá, que a gente fez, passou um mês, nos chamou um ano depois que a gente ganhou mais prêmio. Depois teve umas outras agências. E sempre batia na trave por algum motivo. Então, acho que realmente foi acontecer no momento que estava tudo certo. Tá, ganharam os prêmios certos, estão com nível de inglês legal, a gente começou a fazer aula mais séria, assim, porque antes, porra, aula de inglês é caro, né? Então, tipo, eu fazia em aplicativo, Duolingo, ou tinha um outro lá que eu esqueci o nome até. Chegava cedo na agência, fazia umas liçõezinhas, era isso. Mas não é suficiente, cara. É bom, claro, mas não é suficiente. Então, quando a gente começou a fazer aula, foi uma virada mesmo. Começaram a nos receber melhor pelo nível de inglês, tá melhor. E aí tem uma coisa, assim, a gente precisa, no dia a dia, direcionar a sua vida, porque é muito difícil você falar inglês no Brasil, né? Sim. E aí, se você só estuda durante o tempo do curso, né? Então, vamos dizer que você tenha 2 aulas por semana. Você vai estudar 2 horas, cara. Então, assim, uma coisa que, tipo, eu fiz, por exemplo, cara, Netflix só em inglês e, no máximo, com legenda em inglês para você, tipo, pegar as palavras ali e tudo mais. Né? Tentar ler todo dia, né? Uma coisa que o Caso faz muito bem isso, assim, cara, todo dia... Cara, lê uma página, nem que seja uma página, sabe, assim, lê um capítulozinho curto, tipo assim, tenta manter isso todo dia, porque, cara, se você tem todo dia, você consegue sustentar, né? Senão você daqui a pouco,
hoje eu vou ler. Não, amanhã eu não consegui. Amanhã eu tô ferrado, sabe assim? Não, cara, tem que organizar o tempo e direcionar a tua vida. Assim, cara, bota o celular todo em inglês, sabe assim? Para tu ir pegando todos os tempos. Tudo que você puder fazer em inglês, você tem que tentar fazer, assim. Ouvir podcast, tipo assim. Pô, eu ia passear com um cachorro, cara, todo dia ali, cara, 40 minutos de inglês. Tipo assim, é isso, assim. Cara, tem que ter essa vida. E, cara, isso vai ser fácil, né? Porque, assim, perto da vida, quando você muda, que é só inglês, né? Tipo assim. Então, é o mínimo, Sim, assim, cara, que você tem que fazer, né? Mas, com olha, a gente deu um balão e certeza. não respondeu a pergunta. Mas a proposta mesmo que rolou foi que a gente estava na CPB e aí a gente buscou agências do mesmo grupo, né? Isso é importante, tu trabalhar em agências que sejam globais, que estejam em um grupo global, porque transferência é muito mais fácil. Então, a Sim. gente foi conversando com agências do mesmo grupo e acabou rolando, assim, um papo legal na Anomaly de Toronto. Então, lá por dezembro do ano passado, cara, fechou assim, Anomaly de Toronto, queremos vocês, a gente falou com a Recruiter, com os CCOs, eles, cara, venham, falem aí, peçam demissão, podem vir. A gente pediu demissão, saiu da CPB, a gente chegou a ficar assim, tava bem enrolado o processo lá de visto, tava mais difícil que tudo que a gente já tinha ouvido, a Recruiter chegou a falar, talvez leve 2 anos. Não, peraí, não tem como ficar Nossa, 2 anos sem trabalhar esperando um visto, né? meu Daí, Deus. e aí, nesse momento, a gente tinha várias frentes, claro, a gente conversou com muita gente nesse tempo, e o Ícaro Doria, quando a gente contou para ele, assim, cara, estamos indo para a Anomaly de Toronto, né? Já fechamos lá. O Ícaro falou assim, não, peraí, eu não posso falar ainda, mas eu tenho um negócio que está rolando, peraí, vamos falar. Daí ele quis ligar, conversou com a gente e falou, né? Agora, claro que já dá para falar que já aconteceu, que ele estava indo para Rio Holiday, agência de Boston, que é de lá mesmo, e assumir lá a criação, e ele queria levar um time como a gente, e, cara, pô, o Ícaro, o Dória te chamando, Lógico. a gente não pensou 2 vezes, pô, era Estados Sensacional. Unidos, era o Ícaro, ele ainda ia Sim, chamar os outros 2 brasileiros, que são o Gui e o Casão, uma dupla que tá juntas há muito tempo, são muito gente boas, a gente sabia já disso, e a gente, pô, cara, vamos lá, porque sim. não deu. Anomaly, assim, seria legal, seria em Toronto. Para mim seria ótimo que é hockey, tem bastante hockey, mas mas é Toronto ainda não é o que a gente queria, né, que era os Estados Unidos. E também a gente não teria essa parceria de ter brasileiros, de ter um pouco de moral com o teu chefe, que é bom, né? É bom chegar com um Mas pouco de Assim, moral. isso é importante, cara, porque assim, pra gente, de novo, era um step, né? Assim, pô, vamos. Já que a gente não tá conseguindo nos Estados Unidos, surgiu o Canadá, cara, o que que a gente vai conseguir com isso, né? Pô, a gente vai evoluir muito no inglês, a gente vai trabalhar numa agência que é muito boa. E a Anomaly, cara, é um escritório muito integrado, né? Eles têm várias unidades, assim, né? E todos eles trabalham em conjunto, né? Tanto que, assim, a gente recusou, os caras falaram assim, pô, mas a gente estava entrando numa concorrência aí, será que vocês podem participar da concorrência e tudo mais? Em janeiro, a gente falou, beleza, tipo assim. E, cara, a gente trabalhou direto com o Mike Byrne, que é tipo, o fundador da agência, né? que Apresentando legal. direto para ele. A gente representando o escritório do Canadá, apresentando direto para ele. Cara, loucura, assim, né? E Que aí, com o foda. horário todo trocado, horário de Nova York, mas tinha um diretor de criação que era de Los Los Angeles, Angeles. né? Tipo assim, super legal. E aí a gente ficou, fez um freela só, né? Na verdade. Sim, Porque a gente já ia começar na Rio Holiday. Mas, assim, cara, pra gente era isso. Tipo assim, a gente vai ser um próximo passo, ou a gente vai conseguir mudar dentro do escritório mesmo, né? Fazer uma transferência, ou a gente vai depois para os Estados Unidos, mas, assim, evoluindo no que a gente precisa evoluir, né? Pegando contas legais, né? Porque lá era Budweiser Global, né? E, pô, trabalhar em inglês. Então a gente falou assim, cara, vai ser bom. Né? Tipo assim, não é o que a gente tá sonhando, mas vai ser legal, vai ser muito bom. E aí, claro, sim. né? Acabou acontecendo do Ícaro nos chamar, e daí, pô, era perfeito, não tinha, né, o que a gente Ah, falava, exatamente não, o que a gente com estava certeza. querendo. Sim, poxa, não, mas é engraçado mesmo essas coisas, que às vezes você está no meio de processo, assim, às vezes é tipo, você está batendo na trave de não dar nada certo, daí, mas às vezes está no meio de um que poderia até dar certo e surge uma outra oportunidade, né? Daí vocês recebem o convite, falam, meu, não tem como não aceitar, tal. Como é que foi o processo de tirar o visto e se mudar? Porque fazendo a conta aqui meio por cima, isso foi em meio à pandemia, né? Então a gente sabe que, tipo, consulados fechados, várias coisas. Como é que foi esse processo de tirar o visto, de se mudar, e qual que é o impacto da pandemia em como foi esse processo? Foi árduo, lento e sofrido. Cara, foi difícil demais, assim. Mas bom que a gente estava com brasileiros e brasileiro dá seu jeito, né? Então, Sim, assim, a gente conseguiu
trabalhar de lá do Brasil, fazendo freela, né, para Rio Holiday já. Mas, claro, a gente já sabia que ia vir, então foi tudo comum, normal, assim, como se a gente já fosse funcionário. Só que enquanto a gente esperava, a gente achou que isso ia durar um mês, 2, cara, foi se arrastando, se arrastando, se arrastando. Eu consegui vir em setembro, né, porque é isso, consulados fechados, fronteira fechada, a gente viu, teria que fazer, pô, tem uma possibilidade de fazer entrevista na Colômbia, aí vai lá, faz todo o processo na Colômbia, se inscreve, e aí não tinha data. Ah, não, agora abriu no Chile, vai, faz tudo de novo no Chile. Daí, no fim das contas, cara, olha que loucura. Eu sou de Porto Alegre e o Lucas do Rio. A minha entrevista que eu consegui foi em Porto Alegre e o Lucas conseguiu a entrevista no Rio. Mas foi uma total coincidência, assim, porque ele estava até com um agendamento em Porto Alegre e viu lá que abriu um horário no Rio. E ele já estava lá, então fechou. Só que, cara, muita espera, muita demora. Foi difícil. E justamente também por esse lance do inglês, a gente não conseguia evoluir muito, porque a gente fazia as reuniões, 3 reuniões no dia, o resto do dia falando em português, né? Aqui nos Estados Unidos, tu vai na esquina, nem que tu não fale, tu tá pensando em inglês, o que eu vou falar para atendente, eu vou dar oi, vou dar tchau, vou comprar não sei o quê, e tu já vai pensando em inglês, né? Lá no Brasil, não, tu vai, cara, é um esforço, né? Fazer reunião em inglês, que tu não tava falando inglês antes, aí muda tudo, e aí é difícil de evoluir. Sim, mas finalmente chegamos, né? Sim, mas então vocês diriam que foi mais complicado, assim, de demora mais, não é nem de dificuldade mesmo, a parte de ter a entrevista do que realmente a aprovação da petição para tirar o visto de habilidade extraordinária? Cara, isso foi incrível, mas olha só como é que são as coisas também. Isso é um outro ponto que acho que é importante falar. Organização, cara. O caso é muito organizado, né? Então, assim, a gente já sabia o que precisava, porque a gente já tinha conversado com amigos que tinham vindo, né? Então, assim, a gente sabia que precisa dos prêmios, precisa dos certificados dos prêmios, né? Aí você precisa, assim, ter entrevistas que você participou ou, sei lá, notícias que saíram sobre trabalhos que você fez, né? Então, a gente foi selecionando as cartas, né? A gente foi juntando tudo que a gente podia. E aí, cara, assim, quando a advogada mandou, vocês precisam disso aqui, cara, assim, o que precisava basicamente eram das cartas, né? E daí a gente já tinha os modelos das cartas também, a gente fez as cartas. E daí, tipo assim, né, foi fazendo a gente pediu, né, para algumas pessoas escreverem as cartas pra gente, né? Ou a gente mandava escrito, tipo, vê o que você concorda, se você quer mexer alguma coisa e tal. Então, assim, cara, a gente reuniu a documentação, o Cazu reuniu na mesma semana, já estava tudo pronto. E eu, cara, levei 2 semanas. Eu entreguei tudo por conta das cartas, né? Eu entreguei tudo, tipo, sei lá, na sexta-feira seguinte. A gente deu entrada, né, com a advogada, daí, bom, demora um pouquinho, porque ela demorou, sei lá, um mês para juntar toda a documentação que precisava e tal, para não ter erro, né? Mas, assim, cara, eu acho que, tipo, em 2 meses saiu a aprovação, né? Saiu a aprovação. Só que a gente ficou preso nessa da entrevista. Não tinha entrevista em lugar nenhum, cara. Tentou Panamá, tentou Colômbia, Porto Alegre, São Paulo, Rio, sério, tentou tudo que é possível, assim, né? Nossa, não, essa época eu lembro que era bem desesperadora. Conversei com outras pessoas, teve até uma menina que não conseguiu, que a vaga dela, porque vocês ainda tinham esse conforto de, poxa, são caras que querem vocês, brasileiros. A menina tinha conseguido uma vaga e saiu a petição dela e ficou esperando, disseram, cara, não dá pra gente esperar aqui, fazer. E, tipo, é uma bosta, porque é o que a gente não tem nenhum controle, né? Imagina, não é culpa de ninguém, na verdade, isso, né? É bem complicado. E vocês, depois que vocês tiram o visto, para se mudar, vocês tiveram que fazer quarentena no México, alguma coisa assim, ou deu para ir direto para os Estados Unidos? A gente não precisou por 2 motivos. Para mim, eu consegui um visto emergencial que se chama NIE, que eles criaram na pandemia para brasileiros, para pessoas que realmente tinham que ir. E aí ia rolar uma produção de BMW, eu tinha que estar lá presencialmente, claro, ia ajudar muito eu estar lá presencialmente. E a gente fez uma carta para o consulado, tem como eu ir emergencialmente para acompanhar essa produção? E eles toparam, aprovaram o meu visto assim. Então, eu não precisei fazer quarentena porque era emergencial. Então, fui direto. Sim. E o Lucas, quando foi, já tinha acabado essa restrição, né? A fronteira já tinha aberto, foi agora há pouco, então... Sim. Então vocês foram em momentos distintos para ir. Até por isso que a tua vida está um pouco mais já organizada, né, Cazu? Por isso que eu tenho um hóspede indesejado no meu sofá. Poderia ser o contrário, ele podia estar com uma família de 3 pessoas no sofá dele. No sofá dele, olha como é que a vida é justa, né? Muito melhor, né? Mas eu já tenho apartamento aqui, eu conseguia resolver as coisas rápido. Mas, cara, assim,
E vou te falar, assim, é providencial o caso ter vindo antes para mim, né? Porque ele passou todos os perrengues sozinho primeiro, né, cara? E assim, tipo, agora ele... Lucas, você precisa disso aqui agora abre a conta do banco, faz isso aqui, leva esses documentos, é muito mais fácil, né? Sim, e até aproveitando que você entrou nesse tema, Cazu, conta aí qual que foram os principais perrengues que você passou chegando aí nos Estados Unidos, né? Porque, ou aqui nos Estados Unidos, porque eu também tô, né? A gente está com essa dissonância Ah, local. Cara, Porque, poxa, é complicado, é vida nova até certo ponto, né? E no meio de, assim, até a pandemia é um pouco mais controlada, mas ainda a pandemia, coisas um pouco mais limitadas, como é que foi isso? então, eu vim com a minha esposa, Angélica, e com meu filho Tito. E ela nunca fez uma viagem tão longa assim, né, internacional. Então, ela não ia poder vir depois com ele. Viajar com criança é um perrengue. Então, tá, Sim, vamos total. junto, né? Que talvez eu tenho amigos que vieram antes das esposas e filhos e foi mais fácil, assim, de se organizar e tudo mais. Mas a gente não, vamos de uma vez, até por esse lance do emergencial. Cara, não vamos arriscar ficar preso no Brasil. A gente Sim. veio, cara, foi difícil, porque assim, gastando por 3 pessoas, vezes 5,40 que tá o dólar, cara, meu limite que eu achei que nunca ia estourar, estourou rápido, assim. Eu já tive Sim. que usar outro cartão, me virar, pagando tudo em real, né, cara? E tem muitos lugares que só aceitam cartão de crédito, então tu tem que usar o teu do Brasil enquanto tu não tem um, e é difícil conseguir um cartão de crédito nos Estados Unidos pelo lance do credit score, toda essa história. Total. E que é outra novela, né? E aqui, cara, tá tudo muito lento por causa da pandemia. Tipo, o Social Security Number, falaram assim, vai lá no Social Security Office, tira o teu... Na hora de fazer entrevista, eles mandam o cartão na outra semana, vai ser rápido. Não, cara, levou... Eles nem estão recebendo ninguém. Tu manda uma carta, tem que mandar tudo pelo correio. Daí eles analisam a papelada e 3 semanas depois marcaram a entrevista para aí começar o processo. Eu recebi 2 meses depois e tudo depende desse Nossa. número, né? Tu não Sim, consegue total. abrir, não consegue ter um telefone de conta, não consegue abrir conta no banco, não consegue fazer nada sem o É. Social O Security próprio Number. credit score, ele é baseado no seu Social Security. Então, quanto mais tempo leva, mais tempo você vai ter que esperar para começar a fazer o credit exatamente. score, que destrava muitas coisas, né? E do trabalho na agência, vocês sentiram alguma diferença a partir do momento que vocês vão para aí e ficam nos Estados Unidos do trabalho que estavam fazendo remoto? Ou não mudou muita coisa? Como é que foi isso? A galera fala inglês, né? Não, Tem tem, esse detalhe. não, tem diferença, sim, principalmente a organização, os processos. No Brasil, assim, tu tem uma ideia para mostrar para o diretor de criação, um trabalho ali que tem que mostrar, tu tem que ficar caçando ele, né? Cara, tem que te mostrar uma coisa. Ele, não, vou ver a ideia dos outros agora, e fica 2 dias nessa. Não, aqui não, tudo tem um horário marcado, né? Tu vai, tem um internal review daqui a 2 dias, tem a apresentação para a agência inteira daqui a 4 dias e para o cliente daqui a 6 dias. Então, pô, tu consegue se programar muito melhor nessa organização, os processos são muito bons aqui. Porém, deixa uma coisa mais lenta, né? Tem Total. sempre o lado bom e o lado ruim, que no Brasil, cara, tu chega ali, se quiser levantar uma ideia em uma semana, tu levanta, bota na rua. Você comentou já um pouco das diferenças, enfim, de trabalho no Brasil e na gringa, mas tem dois, eu sempre conto que é tipo os mitos, né, de trabalhar na gringa, que em alguns casos é verdade, em alguns não. O primeiro deles é carga horária. Vocês sentem que a carga horária aí é um pouco mais tranquila ou não? E quando eu falo carga horária, eu não digo nem de quantidade de horas trabalhadas, mas é de tipo noites trabalhadas, finais de semana trabalhados, Sim. feriados trabalhados. Ó, Como é que tem cara, Não, sido? peraí, assim. Eu digo sim porque a gente trabalhou na África. Então, qualquer coisa não, É mas olha só, verdade. tem uma coisa, cara, que eu senti também quando eu vim do Rio para quando eu fui do Rio para São Paulo, eu senti uma diferença na mentalidade, não é tanto na diferença como entre carga horária. É na mentalidade, como as pessoas reagem ao ter que trabalhar até tarde, ou ter que ficar até tarde. Tipo assim, por exemplo, do Rio para São Paulo, cara, no Rio tinha assim, então, puta, esse final de semana vai ter que trabalhar, não sei o quê. Mesmo que você trabalhasse todo final de semana, os caras tinham esse cuidado de dizer, olha, então, esse final de semana vai ter que vir aí e tal. Em São Paulo já era uma coisa assim, cara, então, a segunda tem que entregar um negócio. E você falou, mas sexta-feira, 7 da noite, como assim segunda tem que entregar um negócio de manhã? Peraí. Sim, com uma É uma coisa. naturalidade, né? Uma Falando com uma naturalidade que. naturalidade. Tipo, quando não pedia para ver domingo de tarde, né? Vamos se reunir de domingo de tarde. Exatamente. E Voltava assim, com o final de semana. eu acho que assim, aqui tem essa diferença, né? A relação com o trabalho, assim. Cara, eu acho que o trabalho ele é bem intenso, né? O dia é bem intenso, né?
Porque Sim. você já acorda, já tipo, tem reunião, tem um monte de coisa para fazer, né? Você tem muito step, né? Pô, eles marcam muita reunião, né? Tipo assim. Então você apresenta a ideia, no dia seguinte já tem um review de novo, ou 2 dias depois vai ser, sabe, no dia Cara, tem reunião sequente. para marcar reunião. É uma piada que muita gente faz, mas é verdade, assim, tipo, ó, essa reunião é só para dizer que segunda vai ter um kickoff de não sei o quê. Tá, mas por que já não faz o kickoff? Não, é que segunda a gente tá organizando ainda. É só para deixar vocês prontos para receber essa... Não, peraí, gente. Isso acontece direto. E eu acho que assim, cara, isso influencia porque eles têm uma preocupação, não é que assim você não trabalha até tarde ou que você não vai trabalhar no final de semana, mas existe uma preocupação de, olha, cara, um reconhecimento, sabe, assim, essa semana foi puxada, né, pô, vocês tiveram que trabalhar até tarde, ou então assim, pô, vocês querem tirar uma folga agora que tá mais tranquilo, não sei o que, tem muito essa questão de repor, né, é realmente uma preocupação, assim, de dizer, cara, ó, a gente sabe que você tá ferrado, sabe, assim, tipo, não Sim. tá... Que eu acho que lá no Brasil tem uma coisa assim, meio tipo assim, cara, você não tá fazendo mais que sua obrigação, entendeu? Se você fizer menos Sim. que isso, você tem um sentimento de dívida, né? Eu acho que isso é muito verdade mesmo. Mais do que realmente, se você vai ou não trabalhar, é como é encarado daquele, poxa, o cara tá fazendo um esforço a mais, ou na verdade é tipo, não, puta, se você não fizer isso, o que você tá fazendo aqui, né? Mas, e daí o segundo mito que a gente escuta bastante é da questão da direção de arte, né? Da direção de arte no Brasil ter disputa. Cada ideia você vai desdobrar 300 mil coisas no Photoshop antes da primeira reunião, e a gente escuta que em alguns lugares, algumas agências fora, é um pouco mais rafiado. Como é que tem sido para você isso? Você acha que você ainda está fazendo mais ou menos como você fazia no Brasil, ou está um pouquinho mais tranquilo nesse sentido? Não, tá mais tranquilo, não se compara, né? Quando no Brasil pede para ver um KV, por exemplo, precisa fazer um KV. Cara, a gente tem que fazer, sei lá, 15, 20 opções e nenhuma delas vai ser aprovada. Daí tu vai fazer uma nova. Então é mais Sim. tranquilo nesse sentido. E a gente tem a vantagem no Brasil de saber executar, né? Que aqui seriam os designers. Então a gente, como diretor de arte, é um pouco designer, então a gente já executa, já apresenta o trabalho num nível melhor, né? Então isso ajuda muito. Já está quase pronto, assim, quando a gente mostra. Então tem sido muito mais tranquilo. Não que seja fácil, mas é muito mais tranquilo que no Brasil. Eu sinto assim que no Brasil tem meio uma loucura, assim, sabe? Tipo assim, você tá no plantão médico, entendeu? Tipo assim, você tá sabe assim, alguém vai morrer. Então, assim, cara, você precisa fazer esse negócio aqui. Acho que é uma loucura nesse sentido, assim, sabe? É um negócio, tipo, um volume, uma urgência, tudo extremamente urgente. E assim, de novo, não é que você trabalha menos aqui. Só que a questão é assim, cara, entende-se que com o prazo que você tem, você vai fazer X coisas, né? Então, tipo assim, não, assim, vamos cobrar X mais Y vezes 15, entendeu? Então é um negócio assim, cara, eu acho que é isso, tem a ver com a mentalidade, assim, sabe? Tá relacionado a isso. Aqui eles botam muito tempo no planejamento, na estrutura da ideia, mais do que na execução para a reunião, né? No Brasil a gente fica, pô, vamos deixar lindo esse slide aqui, não sei o quê. Não, aqui vamos pensar nesse slide, né? Ver o que vai dizer aqui. Eu acho que Sim, essa é. preocupação, assim. Não, eu acho assim, tem duas coisas assim extremas que eu lembro, foi tipo uma experiência minha numa agência no Brasil, que tipo, era tipo primeira reunião e o pessoal tava desdobrando todas as ideias em tipo, vamos fazer spot de rádio, vamos fazer banner, Ah, vamos fazer, sabe, tipo, o out of home. E aqui eu lembro na KQA São Francisco que o pessoal fez tudo só usando o GIF, do GIFI. Toda a parte visual era sem nenhum layout. Cara, que coisa doida aí. Não falando que um é melhor que o outro, mas é lógico que o foco que você vai ter na ideia acaba sendo maior quando você não tem que passar tanto tempo fazendo essa parte manual tão grande, né? E vocês comentaram justamente essa questão. Poxa, vocês foram convidados por um brasileiro e vocês sabiam que estavam vindo outros dois brasileiros. Até quando eu vi a notinha no clube de criação, eu falei, meu Deus, só vai surgindo brasileiro, porque tipo, aparece vocês dois, daí aparece o Ícaro, daí aparece os outros dois, meu Deus! Gremlin isso aqui. Vai se multiplicando, o que até faz sentido por ser, por ser, enfim, Estados Unidos com brasileiro, o brasileiro vai realmente pipocando aqui nos Estados Unidos, né? Mas daí me conta, como é que vocês acham que isso impactou na adaptação de vocês? Porque lógico que tem, imagino, mais americanos do que brasileiros, né? Tanto que é por isso que a cultura é de muita reunião, tal. Mas
imagino que deu uma ajudada, né? Você ter, tipo, pessoas, um que fala a sua língua e dois que mais ou menos estão no mesmo barco de beleza, somos estrangeiros, tal. Como é que foi isso? Ajudou demais, cara, ajudou demais. Porque, assim, é o que tu falou, tem os caras ali para nos ajudar em assuntos pessoais também. Todos eles têm filho, então, quando dá um problema aqui em casa, eu ligo para eles, e aí, o que eu faço, né? Já que eu acho um médico nesse lugar aqui. Tem isso e tem o lance do trabalho, que, cara, muito mais fácil tu ter uma pessoa que compreende o que tu tá passando, né? Já passou por isso, sabe a dificuldade, então vai ter mais paciência, vai te ajudar mais. Os caras são muito gente boa, cara. A gente deu muito sorte nesse sentido, assim, porque a gente caiu num lugar, assim, e foi muito bem acolhido. Então... Eu ia falar exatamente isso. Todos são muito generosos, assim, né, cara? Começando, né, pelo Ícaro, assim, porque, cara, é um investimento da agência, né? Tem um convencimento ali de trazer profissionais de fora, né? Então, ele nos convidando, né? Teve, assim, pra gente é uma mudança de vida, né, cara? Então, eu acho que, assim, é quase um serviço para a sociedade, assim, né? No caso, eu falo isso e eu gosto dessa expressão, né? Porque, cara, você muda a sua vida, você muda de patamar, né? Uma outra... Assim, a gente brinca que o Ícaro tem que receber um prêmio do Brasil, do governo brasileiro, porque tanto brasileiro que ele já ajudou a fazer essa transição, a ter essa experiência, né? Sim. E assim, aí vem toda essa questão do trabalho, além da mudança de vida também, cara, assim, é o cara entender desde quanto ele vai te oferecer para vir e que vai ser uma grana legal para você que tem, né, filho, que tem família, tipo, no meu caso eu tô solteiro, então é um pouco mais fácil, mas assim, pô, pro Cazu, né, pô, quanto eu tenho que oferecer para esse cara vir e ter uma vida legal, ficar tranquilo, para ele focar bem na agência, né, para ele também, assim, tipo assim, isso não ser uma preocupação. E, cara, assim, questão da língua, eu, principalmente por ser redator, né, eles me ajudam demais, assim, cara, inclusive aliviando em vários momentos, tipo, cara, deixa que eu altero aqui, ó. Não, esse textinho aqui, pode deixar que eu faça aqui, que eu te ajudo aqui, tipo, porque, assim, cara, você demora para pegar as expressões, né, para redator é muito difícil, né, porque realmente, Total, cara, com certeza. é outro mundo. E, cara, a questão, assim, do processo, né, do processo, assim, tipo, como a pessoa faz para tipo assim, ó, cara, na agência funciona desse jeito, ou isso aqui você não pode falar, ou desse jeito aqui, sabe assim? Então tem isso também, assim, né? Aí você pode, um termo no Brasil é aceito, mas aqui, cara, putz, aqui vai pegar mal, entendeu? Tipo assim, cara, são coisas pequenas, assim, entendeu? Tipo, então é bom que a gente tenha eles por perto, assim, e, cara, questão pessoal, né? Como o Caso falou mesmo, tipo assim, pô, os caras são gente finaça, assim, não tem nem o que dizer, né? O cara fala assim, não, se você precisar procurar apartamento, cara, você pode ficar com o meu carro, ou então a gente vai lá junto. Depois você fala, cara, como assim, cara? Tipo, tô meu chefe, né, Sim. cara? Como assim? Não, você vai comigo ver apartamento porque para me ajudar, sabe assim? Tá de boa, né? Eu me viro. Mas os caras são assim o tempo todo, cara. Então, isso Sensacional. assim, a gente realmente fica mais confortável, assim, né? Você se sente acolhido, acomodado, assim, né? E assim, uma coisa que vocês comentaram lá atrás, pegando um gancho de uma coisa lá do comecinho, foi justamente essa questão de que, poxa, vocês decidiram montar uma pasta para a gringa, né? Vocês podem falar um pouquinho, assim, tipo, de quais foram algumas mudanças que vocês tiveram que fazer, além da parte de selecionar, quais são os projetos e tal? Teve alguma outra mudança, algum ajuste mais específico que vocês fizeram? E até que talvez link com isso, o que é que vocês acham que mais chamou a atenção do Ícaro, ou seja lá, enfim, das outras pessoas que estavam envolvidas nesse processo para chamar vocês? Porque é o que vocês falaram. No final do dia, é muito mais fácil o cara contratar um americano que depois, poxa, ele vai falar, poxa, vem para cá, no dia seguinte ele pode vir, enquanto que vocês levam tempo pela limitação de visto, obviamente, né? De portfólio, assim, tem duas coisas que foram essenciais, que, primeiro, dos trabalhos, a gente só deixou marcas globais. A gente tirou Brahma, tirou Boêmia, que precisa explicar o que são, né? Então, Sim. é mais difícil. Então, naquela época, a gente tirou tudo, deixou Puma, Budweiser, Stella, essas marcas que o cara vai bater o olho e já sabe que é, né? Isso foi uma coisa que foi importante. E a segunda, a gente trabalhou mais a parte do about ali, de escrever o melhor quem a gente é. Porque às vezes a pessoa entra também não sabe nada, nem sabe que são brasileiros, né? Tá tudo em inglês. Então a gente Sim. foi lá e escreveu realmente quem a gente é, o que a gente gosta. É engraçado que depois que a gente fez isso, lá nesse about, por exemplo, eu falo que eu gosto de rock e o Lucas fala que surfa, sei lá. Em todas as entrevistas, os caras falavam, pô, e aí, tu gosta de rock, né? Tu gosta de surfar. Porque os caras querem saber um pouco da tua pessoa também, o que tu é, né?
Não que Sim, precise, vou escrever o meu about aqui super criativo, com várias coisas, não sei o quê. Não, não é sobre isso, mas, pô, fala um pouquinho em si, né? Mostra o teu lado, alguma coisa interessante que tenha do teu lado pessoal, né? Isso acho que até ajuda na entrevista também, porque é um gancho para a pessoa, né? Para quebrar o gelo ali. Então, acho que realmente, o Caso comentou aqui, eu fiquei lembrando, várias entrevistas, as pessoas, tipo, falavam alguma coisinha assim, é ótimo, né? sim, e eu acho assim, realmente é uma área que às vezes a gente take for granted, né? De tipo, só coloca os dados, tipo, sou um redator, blá blá blá, e aí aqui onde trabalhei. E realmente, eu particularmente, quando eu tô vendo pasta, né, tipo, de, sei lá, tipo, estudantes e tal, né? Mesmo para eles, eu gosto de ver, poxa, beleza, quem é essa pessoa, né? Até às vezes a gente não vai encontrar pessoalmente, né? Já cria um coloridinho, né? Eu acho, da pessoa e de simpatia, né? Às vezes, não sei se aconteceu, mas isso que você está falando do hockey, pô, você é um cara que curte hockey, você já tem papo para o começo da entrevista de uma forma boa, né? E assim, ó, cara, até desculpa de interromper, tem uma questão assim, até falando do rock, que eu acho que até é legal, assim, porque, bom, no meu caso não me ajuda, porque acho que o que a gente colocou lá é que eu pegava onda e tal. Mas, assim, é que existe um receio também, né, da, da empresa, assim, da pessoa que está te trazendo. Pô, vou trazer um brasileiro para uma cidade que é mó frio, não sei o quê. Então, acho que, assim, é uma coisa. Beleza, você não tem que inventar uma coisa que você não gosta, mas no nosso caso, assim, Sim, como o Cazu é nesse caso, interessado em rock, casou. assim, pô, os caras falam assim, pô, legal, né? O cara não é um cara que vai se assustar quando chegar aqui e tiver -10, né? Um cara que está Sim, interessado nisso, ele quer isso, né? E eu acho que é uma coisa importante mesmo, cara, você ser muito claro sobre para onde você está indo e assim que você conhece o lugar e que você está preparado, você tem interesse, você quer ir. Porque senão assim, pô, o Brasil é quente, né? Puta, frio, não, cara, não vai te chamar, entendeu? Se você tiver algum tipo de, sei lá, receio, se você demonstrar na entrevista que você talvez não entenda bem aquele lugar, a pessoa vai tipo, esse aqui não vai servir para cá, né? Assim, sim, você não vai mudar, total. você vai tirar a pessoa de um país para colocar ali em outro para daqui a um ano ela desistir, né? Assim, acho que não é o caso, né? Aham. Não, com certeza. E a parte que a gente estava falando tipo, o que vocês acham que fez os caras escolherem vocês para essa vaga? Beleza do Lucas, sem dúvida. Cara, eu não faço ideia, não faço ideia. Não, eu acho que assim, cara, também não sei, mas assim, eu acho que ser brasileiro também traz algumas coisas, né? Porque o brasileiro, ele, por incrível que pareça, cara, nesse sentido, eu acho que talvez propaganda, futebol se assemelhem nisso também. O brasileiro, ele tem uma grife, né? Grife, assim, entre Total. aspas, né? Mas ele tem um selo, as pessoas reconhecem o brasileiro como trabalhador, como dedicado, né? O diretor de arte brasileiro, principalmente, é muito fora da curva, né? Comparando com os outros países, realmente porque consegue, além de pensar, executar também. Então, eu acho que, assim, no caso deles, eles sabendo disso, sabendo que, pô, esses caras vão nos ajudar aqui a ser mais gente querendo fazer, sabe, assim, né? Porque, tipo, acho que tem a gente é um pouco mais passional, eu acho, com a profissão, né? Publicitário, assim, tipo, gosta muito, que aí trabalha, se envolve, né? Se frustra, mas tem esse lado, assim, de, cara, também pega e bota debaixo do braço, assim, sabe, o projeto, né? Então, acho que quando você chega no mercado que tem muitas barreiras, por exemplo, de grana, de investimento, assim, cara, o brasileiro consegue fazer com muito menos, né? Ele tem essa inteligência, assim. Então, sei lá, acho que talvez eles tenham olhado por esse aspecto também, né? Pô, vou trazer caras aqui que estão afim, sabe? Sim, e essa questão que você falou, tipo, das limitações, às vezes, do mercado, é muito verdade, porque no Brasil, se coloca na rua uns trampos, você fala, mano, com que budget, com que produção foi possível fazer isso, né? Porque Exato. quando você começa a trabalhar, assim, poxa, até pegando a campanha específica, né, de vocês, do Kobe, pô, é um trabalho que parece gringo mesmo, assim, no sentido assim, caramba, poxa, pegando, sabe, tipo, coisa assim, tipo, do produto ser muito bonito, craft e tal, tudo, a produção que você fala, meu, nos Estados Unidos você ia ter um time inteiro fazendo isso, você ia ter várias coisas. E até no podcast, né, do Cagando Regra, a gente vê que, poxa, teve um trabalho assim, hercúleo de botar a coisa de pé, que às vezes nos Estados Unidos seria um pouco mais fácil, né? Então, acho que tem muito isso, né, tipo, do brasileiro fazer acontecer. Eu acho que além da grife, tem essa coisa nossa de, tipo, mano, cara, vamos botar isso aqui de pé de qualquer jeito, né? Que eu acho que as pessoas se conhecem realmente, né? Conhecendo um pouco o Brasil e os criativos.
E, assim, vocês como falaram lá no começo dessa coisa, tipo, dos passos, né? Então, poxa, vamos mudar para São Paulo, vamos ganhar um primeiro leão, vamos para os Estados Unidos e tal. Qual que é o próximo passo de vocês? Do Cazu, eu sei que é jogar Stanley Cup e ser campeão da NHL. Mas, assim, vamos dizer assim, lógico, vocês acabaram de se mudar, então não estou pensando agora, estou pensando mais longo prazo. Tem alguma cidade, algum país que vocês têm alguma coisa, poxa, seria muito legal trabalhar nesse lugar assim? Cara, a gente estava comentando esses dias que foi tão difícil, está sendo tão difícil chegar e começar a vida do zero com 36 anos e já mulher e filho, tendo que refazer tudo que tu faz em 20 anos no Brasil, tu tem que fazer em um mês. Cara, vamos dar uma aquietada aqui nos Estados Unidos, pelo Claro. amor de Deus. Claro, os Estados Unidos ele é legal por isso, né? Diferente do Brasil, que é concentrado em São Paulo, aqui a gente tem muitas opções de mercado, né? Então, mesmo sem mudar de país, tu tem opções aqui dentro de renovar a vida e tudo mais. Mas a gente quer se aquietar um pouquinho. Lógico, não é. O trabalho de tirar o visto, se mudar já é até, por exemplo, até coisa básica, como por exemplo, meu apartamento, eu falo, cara, não quero sair desse apartamento em muitos anos, porque já foi tão rolo, tipo, encontrar um lugar com, sabe, que desse certo, tava lá que, mano, vamos ficar um pouco aqui, né? Acho que essas mudanças, às vezes, elas são... Não é traumático, mas é traumático de certa forma, é tanta energia que é tipo, beleza, calma. Exatamente. Vamos esperar um pouco. Eu acho que assim, meu velho, tem uma questão que eu acho que é um pouco do que aconteceu quando eu estava no Rio, fui para São Paulo e agora de novo, né? É você construir um pouco o teu nome assim no lugar, né? Acho que agora a gente tem esse sonho, assim, esse objetivo, né? Tipo, vamos tentar que as pessoas aqui nos conheçam agora, né? Claro, a gente acabou de chegar, assim, é dificílimo, né? O mercado ainda maior, mas eu acho que para a gente é isso, assim, cara, vamos tentar ganhar os prêmios por aqui, né? Assim, vamos continuar fazendo o trabalho agora nessa liga, que é diferente da que a gente estava, né? Então acho que é meio por aí, assim. Sim. E você tocou numa coisa que não sei nem se tem muito como falar, até porque eram momentos de carreira muito diferentes, né? Mas porque vocês dois vieram de fora de São Paulo, né? Então vocês já tiveram esse primeiro momento de se mudar. Dá para comparar de alguma forma essas mudanças ou são coisas assim que não dá nem para a gente tocar assim de fazer uma comparação? Cara, eu acho que é comparável, assim. Eu acho que quando você faz uma mudança assim, eu fui morar longe da minha família, né? Então não tinha ninguém em São Paulo, tinha uma prima que a gente não convivia, assim, né? Uma pessoa querida, mas a gente não convivia. Então eu tava ali meio por mim, assim. Eu acho que mudar para outro país tem de novo essa coisa, assim, né? Você já sabe que você vai conseguir. Pode ser difícil, mas você vai conseguir, assim. Vão ter as barreiras, mas, cara, de novo, né? Vai dar certo, assim. Cara, assim, é o que você falou, né? Você bota uma energia muito grande, assim. Então... Mas, tipo, rolou, né? Rolou uma vez, então, acho que vai rolar de novo, assim. Tem uma coisa, assim, cara, que eu sempre fico pensando nisso. Eu cheguei em São Paulo e queria comprar um parafuso, cara. Sei lá, um parafuso, um martelo, sabe? Assim, não sabia onde comprar, cara. É muito frustrante, assim, sabe? Sim. Cara, onde é que compra isso aqui, cara? Eu não sei. E aí, de novo, né? Zero nesse sentido, assim, nessas pequenas coisinhas, né? Não, é verdade mesmo. Isso que você falou é verdade. Às vezes até coisa básica, tipo, das marcas que tem naquela cidade específica, né? Sabe, tipo, do cereal que você vai comprar, ou sei lá, tipo, para lavar roupa, né? Tipo, é muito doido isso de você aprender algumas coisas tal, e cultural, né? Tipo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, de dar tip, né? Ou tipo, como você aborda as pessoas tal, é muito, muito, muito diferente mesmo. É muito doido, só que Boston, a região de Boston aqui, é a região dos Estados Unidos com mais brasileiros de todos os Estados Unidos, porque tem várias cidades aqui que são basicamente só de brasileiros. Somerville, que é onde eu moro, e o Ícaro, o Gui, o Casão moram aqui também. Só tem brasileiro, cara. Tu anda na rua ouvindo português. Aqui na esquina tem um restaurante que é o Gauchão, que eu como toda semana. Então, tipo, sensacional. A tradição tá um pouco mais suave nesse sentido. Eu fui comprar meu celular, comprei com um brasileiro, né? Eu falei, a pessoa, brasileiro, né? Vai, cheguei. É triste isso, quando tu reconhece brasileiro por uma palavra, assim. Tipo, eu entrei no Lyft lá, o motorista, Alexandre. Pô, você falou Alexandre, tu é brasileiro, que ninguém consegue falar Alexandre aqui, né? Tipo, é Alexander. E assim, tipo, a gente tá falando muito de experiência na gringa, né? De coisas muito de vocês como profissionais.
mas uma coisa que eu estava vendo esses dias era justamente que vocês têm uma experiência de dar aula na Miami Ed School, que eu volta e meia trago aqui para o canal, porque, enfim, é como eu consegui minha primeira experiência na gringa, é como eu vejo que muita gente consegue os prêmios, né, ainda antes de entrar no profissional. E, então, eu queria saber, assim, como é que surgiu para vocês dar aula na Miami e como é que tem sido essa experiência para vocês? Cara, isso é uma pergunta muito legal, porque a gente, na verdade, correu atrás para dar aula, cara. Isso é uma coisa. Assim, a gente, em primeiro lugar, a gente deu aula na Cuca, né? A gente deu aula na Miami. Sim. E foi um movimento que a gente fez, cara, porque a gente sempre recebia muita gente para mostrar pasta, né? E a gente falou assim, cara, é legal, né? Porque a gente foi assim, ao longo. Como a gente trabalhava já há um tempo, a gente já estava uns 3 anos juntos, a gente já entendi que a gente tinha umas dinâmicas que eram muito nossas, assim. Quando você trabalha muito tempo num lugar, você fica na dúvida se aquilo é do lugar ou aquilo é seu. E aí, quando a gente saiu da África e foi para Liu Lara, foi uma consolidação, assim, a gente falou, não, a gente realmente faz isso aqui é o nosso jeito, e a gente foi desenvolvendo cada vez mais. E, cara, a gente sentiu, assim, que a gente tinha uma didática, sabe? Na hora de ver pasta, na hora de é, pensar, né, e escrever sobre as coisas que a gente acreditava, assim, a gente foi entendendo isso e a gente fez esse movimento de buscar na Cuca como seria dar aula lá e eles nos ofereceram uma oportunidade para a gente montar uma aula específica que a gente quisesse. Uhum. E a gente falou, pô, beleza, vamos fazer então. E aí a gente deu essa aula, depois eu dei curso de redação, ele deu curso de direção de arte, e aí mais para frente surgiu o convite do PA, do Paulo André, super querido, né, para dar aula na Miami, e a gente falou, pô, cara, eu sempre sonhei em estudar na Miami, né? Agora imagina eu que Uhum. sempre sonhei em estudar na Miami poder dar aula lá. Eu falei, é claro que eu quero, né? Tipo assim, eu quero Sim, muito, né? E a sim. gente foi, cara, e é legal sobre isso, assim, né? Porque acaba sendo uma forma de você entender o seu processo, entender a forma como você pensa, como você trabalha, e rever também, né? Porque às vezes você acha que você está fazendo de um jeito, mas aí você fala para o seu aluno outro jeito, e você fala, opa, peraí, preciso pensar um pouco mais aqui, que eu acho que eu não estou seguindo bem o que eu falo, né? Então é legal por Sim. isso, assim. Cara, é legal demais e para quem está começando, do lado do aluno é essencial, né? Fazer curso, assim. A faculdade, claro que ela prepara e... Não sei, no caso da minha faculdade, ela era muito teórica, assim. Os professores, eles não podiam... Que era federal, os professores não podiam trabalhar em agência. Então, tipo, aula de criação, eles vinham perguntar para mim, ou para os alunos que já trabalhavam, como é que é a agência lá? Vocês criam em dupla? Como é que é? Cara, não sabiam nada, Caramba! mas eles Uau! eram muito fortes na parte teórica. Então, a parte filosófica, A de sociologia ali, conceito, teoria da de linguagem, essas coisas, né? sociologia, toda essa parte de discussão, de argumentação, que é a mais importante, eu acho, da faculdade, que tu vai desenvolver, vai usar para sempre. E os cursos, a parte mais prática, né? Porque, cara, dá uma acelerada. É caro, Sim, a gente sabe. Hoje em dia tem alternativas, né? Tem as escolas aí com muita... Como é a escola do Felipe lá? Escola Rua, Escola Rua. projeto super Então, legal, né? tem vários projetos, as próprias agências, a Escola Rua levou para a Yang, levou para algumas outras agências, para a CPP. CPB. Então, tem alternativas para quem não tem a grana. E quem tem, cara, não pensa duas vezes. Faz curso, porque acelera muito. não, com certeza. Isso acho que é uma coisa que é muito verdade. Assim, até quando você olha a pasta de alguém que está saindo da faculdade e alguém que teve uma oportunidade, poxa, receber um briefing de alguém que está em agência, né? Seja por algum programa, ou seja por portfólio school, você fala, cara, a pessoa já está um pouquinho mais pronta de tipo, é isso aqui, né? E às vezes precisa realmente de alguém guiando você, né? Porque assim, a gente fala muito de puta, o cara é criativo pra caralho, mas existe um método, ou até uma guia, né? Que às vezes você precisa, assim. Então, eu acho muito legal, assim. É uma coisa que eu tenho, inclusive, como um projeto para mim no longo prazo. Gostaria de também poder dar aula, que é algo que, enfim, eu acho que primeiro é legal para a gente, né, tipo, entender um pouco mais, né, de nós mesmos e até de retornar, né, para tipo, para a sociedade, no sentido assim, publicidade. Sempre vejo que as pessoas têm que se ajudar muito, né, porque o mercado é tão duro, né, tipo, de você conseguir entrar, de você conseguir evoluir, que acho que tipo a gente consegue porque alguém ajuda a gente, então por que não ajudar, né, outras pessoas? Eu Cara, acho isso é, sempre isso, legal isso. isso é fundamental, assim, cara. É um pouco do que você comentou no início, assim, do Cagando Regra, por exemplo, tem, né? O teu, o teu programa também, cara, porque, assim, é isso. Você passou por uma experiência e você conversa com outras pessoas que passaram também, e isso ajuda para que mais pessoas consigam, né? Acho que dividir o conhecimento, assim, cara, é fundamental, assim. A gente
sempre, por exemplo, viu muito a pasta, assim, cara. A gente, por semana, a gente tinha pelo menos via 2 vezes, assim. Isso quando não via todo dia, quando, por exemplo, quando a gente estava na BTC, que a gente viu, sei lá, 60 portfólios em 2 meses. Um negócio absurdo, assim. Mas, Caramba! cara, assim, porque também é uma forma da gente ajudar, né, cara? Da gente poder colaborar um pouquinho com o que a gente aprendeu, né, cara? A gente não gosta muito desse pensamento de que, na minha época era assim e deu certo, sabe? Assim, e aí você fica com aquilo, com comportamento para sempre, sabe? Não, cara. Na minha vez foi difícil dessa maneira e agora que eu tenho oportunidade, né? Eu posso oferecer para as pessoas de um outro jeito, assim, cara, sabe? Sim. Posso fazer diferente, né? Quando você alcança algum lugar que você sonhar, cara, você tem a oportunidade de fazer aquilo que você quer, né? Então, simplesmente reproduzir porque foi difícil para você e aí você quer se vingar, né? Sei lá, tipo, eu acho meio tosco, acho um pensamento meio tosco, assim, não, cara, eu cheguei até aqui, cara, trilhei um caminho difícil e, cara, que legal, que agora eu posso mostrar para as pessoas que foi difícil, mas que fazendo assim o assado pode ser mais legal, né? Pode ser mais fácil. E por que não fazer o trabalho das pessoas ser mais fácil se não precisar ser difícil, né? Porque às vezes fica muito nessa coisa de, não, puta, foi na minha época era assim, mas por que é assim, né? De repente é assim porque as pessoas não sabiam que tinha outro jeito de fazer, né? Tipo, acho que isso acontece muito, acontece demais. E, assim, essa última pergunta, eu sempre falo que, assim, a gente está conversando aqui há uma hora e pouco, né? A resposta seria assistir, simplesmente esse nosso papo inteiro. Mas se vocês pudessem deixar algumas dicas para quem quer trabalhar na gringa, que dicas seriam essas? Cara, é legal porque a gente tem uma listinha aqui de coisas, porque a galera pergunta, né? E a gente começou a escrever e tem, acho que uns 10 itens aqui. Então, essa resposta vai ser longa, mas, cara, a primeira coisa, assim, para trabalhar fora é trabalhar fora. E é bizarro isso, só que é isso que a gente fez, né? Esse primeiro estágio em Miami foi essencial para mudar a mentalidade e tudo. E quem tem a oportunidade de fazer intercâmbio na época de faculdade ou colégio, pô, cara, vai, mete a cara no mundo aí, se tiver oportunidade, cara, não perca. Minha irmã teve a oportunidade, morou em Londres e ela voltou com outra cabeça também. E eu invejo muito isso dela. Na época eu estava no exército, perdendo meu tempo lá pintando calçada. Mas quem tiver oportunidade, cara, trabalhe fora o quanto antes. Assim, cara, não é fácil, né? Assim, não é uma coisa fácil e barato e tal. A gente nem ganhava bem, assim, na época. Foi realmente um esforço, assim, cara. Mas se é o seu objetivo de vida, cara, você tem que direcionar para que a sua vida vá de encontro a isso, assim, sabe? Então foi uma coisa que a gente fez. Pô, na época eu fazia freela, cara. Sério. Fiquei um ano juntando até conseguir. Eu fiquei um ano juntando desses freelas que eu pegava por fora. E, cara, era sacrificante, mas, cara, foi assim que me ajudou, né? Foi o que proporcionou, na verdade, assim. Então, acho que tem que ter isso na cabeça, assim. Com certeza. Segunda coisa, estudar inglês, que a gente falou bastante aqui. Mas, cara, é muito diferente. A publicidade no Brasil ela já tem os seus termos, né? Toda profissão tem os termos específicos. Tu chega aqui, cara, o teu inglês não é o suficiente. Eles usam umas palavras nada a ver. Tipo, a gente foi até anotando algumas, assim, tipo, tweak. Tweak tu usa todo dia, que são as alterações, né? Cara, como é que fala alterações? Tu bota no Google Translate alterations. Não, eles não vão falar isso, né? É tweak, beleza. Então. Ou, tipo, a gente queria falar, pô, como é que eu falo? Só para dar um tapa no roteiro aqui, dar uma ajustadinha, assim, sabe? Uma azeitada. Eles têm um termo para isso, é sweetening, beleza. Tem os termos específicos. Ou cartela, vou traduzir aqui, card, sei lá, algum jeito vai ter. Não, os caras falam super, de superscript. Então, tem os termos que realmente está trabalhando para pegar, mas quanto mais tu estudar antes, melhor. Mas tem umas coisas que dá raiva, assim, tipo home office, né? Que a galera fala no Brasil, aí tu chega aqui e o cara fala que work from home, aí você, porra, mas cara, é inglês, cara, como assim, né? Exato, Um que pra mim é bizarro é outdoor. Porque outdoor no Brasil é o que eles chamam aqui de billboard, né? Só outdoor para eles não é. E nem existe a palavra em português, né? Como é que você fala outdoor em português? Outdoor, né? Tipo, isso me dá uma raiva, Brasileiros usando a palavra inglês que eles não usam. Que eles não usam, né? Demais. E isso que você falou é muito doido. Eu nem tinha percebido o tweak. Tweak é uma coisa que eu nunca tinha usado e hoje em dia, para mim, poxa, depois de 2 anos já ficou automático. Mas é tipo, você não vai aprender em nenhum lugar. Outro, para mim, que eu achava muito engraçado é flash out. Não sei se já ouviram isso, que é tipo pedalar, né? Tipo, é o desdobrar a campanha, né?
E a primeira vez que eu ouvi, mano, o que ele tá falando de flash? Eu ouvi a flush out, que era tipo de dar descarga na minha cabeça. Eu não sei nada. Eu achava que era tomar bosta, jogar fora. Jogar fora. Não, tá boa. Trabalha um pouco mais Tipo, nisso, né? segue aí, né? Não, e tem as coisas, tipo assim, chegar pelo... Pô, cara, tu mata essa aí? Daí eles falam, tackle this. Tipo, tackle this. Exato, Foda, não né? não é automático, totalmente. E, cara, eu ouço de muita gente assim, que eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Tem alternativas. Quando eu não tinha tempo e dinheiro, eu fazia lá os aplicativos que eu falei lá. 5 minutos tu faz uma lição ali do Duolingo, é de graça, tu chega um pouquinho mais cedo na agência e faz. Então, dá seu jeito. Quem quer, dá seu jeito. E até o que o Lucas comentou de, poxa, às vezes é você colocar Netflix com a legenda em inglês de alguma coisa que você já conhece um pouco mais, né? Às vezes isso também ajuda a aumentar o vocabulário, porque às vezes, quando a gente está só ouvindo inglês, sem legenda, às vezes a gente filtra, né, umas palavras que a gente está entendendo o contexto, né? Mas tem expressões que a gente perde, às vezes, nesse meio tempo, né? Exato. Exatamente. O ideal é você pegar um filme que você conhece a história e ver ele com legenda, sem legenda, tipo, ver várias vezes, até você realmente decorar, assim. Parece besteira isso, mas esse é o melhor caminho, assim. Porque, cara, é isso, cada hora que você vê, você pega uma palavrinha diferente que você não tinha notado, e aí é nessas horas que você vai pegar o flash out, o tweak, porque vai ter no meio ali de alguma coisa, um negócio, tá, beleza. Exatamente. Exato. Ó, a terceira coisa é conversar com quem já fez esse movimento, né? A gente tem 2 amigaços, assim, que é o Pedro Sanguiné e o Marcelo Maciel. Os 2 já vieram antes que a gente. O Pedro tá ainda em Portland, na Cakeway, e o Marcelo mudou agora para Nova York. Então, a gente conversou muito com eles deram muita dica, nos ajudaram muito. Só que também, cara, hoje em dia, tu manda mensagem para qualquer pessoa. Claro, nem todo mundo vai te responder, mas tu consegue falar, né? Cara, o Bruno Regalo é um cara que ajuda muito, assim. Eu bati um papo com ele, ele mandou uma bíblia, assim, ó, seguinte, comigo foi assim, não sei como é que vai ser contigo, mas comigo foi assim. Escreveu a biografia dele, se eu quiser imprimo e publico numa editora, que eu tenho a biografia dele. Cara, o Rodrigo Mendes e o Caio Matoso, que estão na Widen lá, eles fizeram um site, né, que é o Skilly, e a gente usou pra caramba também, a gente conversou com eles, agradeceu, porque tu vai lá, agenda para falar, a gente agendou com o Gui, com o Casão, conversou com eles antes de vir para Rio Holiday. Até uma coincidência, né? Mas... Então, tem tudo isso. Cara, Bruno Cortez, um amigo nosso também que tá na gringa aqui, nos ajudou. Fabinho Santoro, Daniel Maci, Renan Molim. Então, uma galera que estava aqui foi super aberta e disposta a ajudar, assim. Então, existe esses brasileiros que já passaram por isso e estão dispostos a ajudar. Então, manda mensagem lá. Eu tô lembrando que até agora é um negócio assim, cara, e você realmente voltar até num ponto, assim, direcionar a sua vida. A gente teve a oportunidade de pegar o Clio Sports, né, que a gente ganhou o Grand Prix em Nova York. Cara, foram 2 dias. Foi um bate e volta, assim. Que foda. E a agência pagou uma passagem e hospedagem, né? E daí a gente falou assim, pô, vamos? Então, tipo, que a gente divide a outra, né, cara, assim. Sim. E aí a gente dividiu, cara, assim, foi uma bala, foi caríssimo, né? Mas a gente, cara, parcelei. Puta, na época foi bizarro, assim, meu ex-sogro pagou, porque eu não tinha crédito no cartão, que eu tive que dividir, cara, ex-sogro, cara. E assim, cara, foi um negócio legal. E como a gente ficou 2 dias só em Nova York, cara, a gente foi em 4 agências. Então a gente foi falar com o Bruno Lúlio, que na época ele estava na RGA. A gente foi falar com o Ricardinho Franco, que está na TBWA. E, por exemplo, esse lance da etiqueta foi uma parada que ele falou. Cara, fiquem ligados na forma como vocês vão mostrar o trabalho de vocês, o que vocês vão colocar na pasta, porque é isso que o gringo vai entender, que você quer trabalhar com aquele tipo de cliente. Então, assim, cara, com cada pessoa se aprende um pouquinho, né, cara? A gente trocou ideia também com o Bernardo Romero. Então, assim, é isso, cara. Vai com todo mundo que você vai pegando cada hora de uma pessoa e a pessoa vai te dizer uma coisa que isso, anota lá, guarda, sabe? O Bruno foi legal demais que ele nos recebeu, ele chamou o recruiter, tava passando assim, cara, vem cá. Chamou o recruiter da gente, só conhece esses caras que eles são legais. E até hoje a gente conversa com ele, virou também, porque a gente encontrou ele na cerimônia lá do Clio depois, e virou meio que amigo também, brother, assim, de trocar ideia com esse recruiter. Sim. Então, pô, foi legal demais. Que foda, sim. Cara, o 4º tópico, estudar o assunto. Então, isso inclui ver o canal aí Publicitário na Gringa, inclui escutar os podcasts, tudo que a gente falou, livros de publicidade, e aí já vai lendo em inglês também para pegar os termos, né? Entra no site de notícia, lê a notícia mesmo, para ver como eles falam, como eles contam uma ideia, né? Então, isso vai ser muito útil. Tem uma coisa assim, cara, eu, por exemplo, sempre leio lá o blog do David Trott, que ele tem vários livros, né? Eu leio
li uns, sei lá, uns 4 livros dele, assim. É legal, porque o formato que ele escreve é mais publicitário, assim. Tem um podcast de um amigo nosso, que é o Caio Turbilani, que é Como Você Foi Parar Aí, que também é Sim, sobre isso, né? Já excelente, ouviu? É excelente. legal demais. Já, muito bom. Ele tá em Londres, daí ele chama a galera cada vez de um lugar, então... E assim, cara, para quem quer mudar, né, para quem gosta de propaganda, acima de tudo, assim, cara, para mim não esgota, assim. Eu escutava tudo, cara, e eu, tipo, sabe assim, não tinha seleção. Eu, cara, saiu esse aqui, eu vou escutar esse aqui, sabe assim? Porque qualquer coisa que a pessoa fale, às vezes você o cara fala um negocinho, você pega ali e guarda e fica, legal, vou tentar fazer isso aqui, sabe? Tinha uma dica legal pra caramba do Michel Moren, que ele mora na Espanha, né? E ele falava que ele deixava para mandar os e-mails para recruiter ou para diretor de criação de madrugada. Tipo assim, de madrugada para ele, né? Porque aí o cara ia chegar na agência e ia ser o primeiro e-mail que ele ia receber. Tipo assim, então ele pegava, sei lá, mandava 8 horas, horário sei lá, da Espanha, sabe assim? Então só que no Brasil era muito antes, né? Então ele fazia isso, acordava de madrugada para mandar os e-mails, depois voltava a dormir. Cara, é uma dica assim, para ele funcionou, né, cara? Então, assim, é legal, assim. Sim, não, isso que você falou é verdade. Hoje tem tanto podcast, tanto conteúdo que, assim, às vezes é até meio overwhelming, né? Tipo, você assiste toda semana, beleza, daí você deixa 2 semanas sem, daí, meu Deus, tem 1 milhão de episódios, qual que eu vou ver primeiro? Mas que é bom, né? Melhor que tenha muito conteúdo do que não ter nenhum, né, para ajudar a gente, né? Acho que isso facilita com certeza. Exatamente. E fazer isso, né, cara? Porque, assim, a gente... Cara, no lance lá do Canadá, a gente viu teus vídeos lá. Então, assim, é isso. Porque a gente, porra, é Canadá, maluco. Então, assim, foca ali, sabe? Assim, foca pra onde você quer ir, né? Assim, também acho que é importante ter um foquinho, assim. Porque se você dispara para tudo que é lugar, cara... Então, assim, bota lá a preferência, né? Pô, Estados Unidos, então tenta Estados Unidos, né? Se é Canadá, tenta Canadá. Porque senão também fica maluco, né, cara? Assim, senão você fica... Até que você falaram da planilha, eu também tinha planilha, porque às vezes você está mandando tanto e-mail que você esquece que você já mandou para uma pessoa, né? Exato. Porque né? São tantas pessoas e elas não respondem, daí, meu Deus, essa pessoa trabalha na Droga 5, vou mandar desse e-mail, pô, já mandei para essa pessoa. Já mandei, É né? foda. Exatamente. Cara, e ser incansável, né? Porque tem que mandar muito mesmo, cara. Porque a galera responde, às vezes responde um mês depois, né? Às vezes nem responde. Que já é o quinto tópico, que é aplicar para todas as vagas que surgirem. Porque, cara, tu não sabe onde vai dar certo, não tem como saber, né? Então, cara, vai aplicando sem preguiça. Eu não sei se alguém consegue vaga aplicando certinho, assim, pelo LinkedIn ou pelo site das agências, mas é um canal ali que, cara, tem que tentar. Nos Estados Unidos eles pedem muito a questão do visto, assim, né? Então, isso é uma coisa que complica um pouquinho, assim, né? E, em geral, quando anunciam a vaga, às vezes a pessoa até se interessa por você, mas aí, mas você tem um visto? Não tenho. Então beleza, aqui é só com visto. Então tem essa questão, assim. Então, é um pouco frustrante mesmo, mas ao mesmo tempo eu acho que tem isso, né? Poxa, assim, o trabalho é deles de falar não, né? Então, poxa, às vezes é o nosso trabalho também de mandar e vamos saber, né? Tipo, às vezes a entrevista que você faz pode não te gerar o trabalho agora, mas pode gerar um contato para depois, tal, né? Exatamente. É o que vocês falaram, poxa, vocês tentaram por vários anos, né? E surgiram coisas aqui, coisas ali, né? Então eu acho que todo o processo, por mais que seja um saco receber não, às vezes esse não, poxa, tá te dando uma cancha, te ajudando a estar mais calejado, né? Para a hora de ir mesmo. E tem uma coisa, né? Já que o episódio é sobre como ir para gringa de dupla, a gente teve a oportunidade de ir sozinho também e a gente recusou. Tanto no Brasil quanto para fora, quando vinha vagas, sondagens, né, para ir sozinho, a gente, não, peraí, eu tenho meu dupla, dá para ir de dupla? Não, então beleza, obrigado. Sim. Isso é essencial, ter o contrato ali fechado, porque senão realmente é mais fácil ir sozinho, né? Porque é difícil ter uma vaga para 2, é um esforço duplo, né? E principalmente falando também como redator, né, que tem a questão da língua, né? A gente não é nativo em inglês, então, assim, para o diretor de arte, isso pesa um pouco menos, né? Embora tenha também a dificuldade da língua, mas a barreira é menor, assim, né? Então, acho que tem que ser... O diretor de arte ele vai precisar ser paciente com o redator, tanto no trabalho, mas também nesse processo, né? Saber que talvez eu conseguisse, mas o cara não consegue. Então, preciso esperar um pouco. Sim. E antes da gente ir pro próximo, a gente está no 6, né? No 6 ou no 7? No 6. No 6 agora, Só porque você falou uma coisa legal, Lucas, você acha que
que mudou alguma forma o seu estilo de escrita quando você chegou aí nos Estados Unidos? Vou dar um exemplo meu específico, tá? Eu comecei a escrever coisas muito mais simples, porque eu vi que eu não manjava tanto algumas palavras, falei, cara, vou escrever do jeito mais direto possível. Cara, isso é uma coisa, cara, assim, é um exercício diário. Em português, a gente formula as frases de um jeito muito longo, né, cara? Dá muita volta, às vezes, assim, né? E os caras são mais papum, assim, né? É mais o raciocíniozão cara, se você conseguir colocar com 4 palavras, perfeito, assim, sabe? Tipo, é isso, Total. cara. Eu fico... E várias vezes eu tenho que pensar sobre a frase, assim, né? Tipo, tá, beleza. É desse jeito aqui o que eu quero dizer, mas, tipo assim, dá para dizer de um outro jeito aqui? Tipo assim, sabe? Será que eu tenho que... Será que eu não tô deixando complexo, assim, sabe? O entendimento? Realmente, cara, você se revisita muito, assim, né? Você fica se questionando, que às vezes tá certa a frase, mas, tipo, para eles tá muito... Cara, e trocar ideia, né? Eu troco muito ideia, assim, com... O Casão, por exemplo, me ajuda muito, mas que ele já é brasileiro, mas já tem muito tempo. Mas, cara, assim, tipo, por exemplo, tem um estagiário na agência. Não, ele não é mais estagiário, ele é júnior. O Sam, cara, eu direto, assim, cara, pode fazer um zoom aí contigo? E aí, tipo, eu mando o link pro cara, e aí fica assim, e essa aqui? Vamos ver isso aqui, essa frase aqui. Tipo, como, sabe, o cara me ajuda demais, assim. E, tipo, você tem que ter humildade, né, para saber que você sabe menos do que, né, um estagiário, assim. Simplesmente porque o Sim, cara é nativo, né? Então, é exato. importante, assim, E cara. tem isso que complica, porque, por exemplo, vai escrever um post para o social. A linguagem não é a mesma de anúncio, assim, não é dura, né? Tem que ser mais Sim. solto, tem que pegar uma gíria que está acontecendo no momento. Então, tem que estar ligado nisso e quanto mais jovem a pessoa for para ajudar, melhor, às vezes. É. Mas eu Sim, tento é. fazer isso, cara. Eu tento fazer as coisas menos complexas hoje em dia, assim, e falo, cara, vou tentar botar um raciocíniozinho aqui só assim, ó, tipo, nessa frase aqui. Cara, realmente é uma questão diferente também. A forma como eles entendem, eles gostam muito aqui de duplo sentido, assim, né? Tipo, meio que trocadilho. Eles se amarram nesse É. tipo de coisa, cara. Então, às E vezes, no você pega Brasil é o oposto, né? Muitas é o vezes, né? oposto, né? E assim, cara, às vezes assim, você pega uma frase e aí você muda uma palavra, assim, tipo, e sabe assim, você faz um título, né, com uma expressão conhecida, só que você muda uma coisa para colocar o seu produto ali, e os caras, cara, isso é demais, isso é muito legal. E desse tipo, Sim, às vezes é muito isso. A forma como eles vão avaliar, às vezes, algum texto é muito diferente, né? Disputa, a gente nem acha que é tão legal, isso é genial. Ou a gente vai achando, puta, não, isso aqui tá foda. Tipo, não entendi o que você quis dizer não aqui, né? entendi o que você quis dizer, cara. É muito triste quando o cara não entende, né? Cara, acho que eu não tô pegando. Aí você fala, não, é possível, cara. Tô tão claro. O próximo ponto seria adicionar os recruiters, porque isso, cara, é essencial, assim. Porque tu sai adicionando, às vezes as pessoas demoram para te aceitar, e aí, quando tem a vaga, tu não tem aquela pessoa, daí tu adiciona, demora. Então, cara, já faz exercício de adicionar todo mundo, e aí, quando surgir uma vaga naquela agência, tu já tem o recruiter ali dela. E aí tu manda a mensagem, ó, eu vi que tem uma vaga aí, então me contrata, desgraçado. Tipo, eu tô sabendo, eu tô ligado que tu tá ligado. Tipo, tu já é minha conexão, não é aquela coisa de, vou adicionar, e aí demora. Então já sai adicionando todo mundo É. e que uma hora vai precisar. E É, LinkedIn tem essa meio regra não declarada, que é assim, poxa, se a pessoa te adicionou, você não precisa, já está meio assumindo que beleza, a pessoa de alguma forma, eu estou na conexão dela e tipo, puxa, vi uma vaga aqui, né? Tira um pouco dos steps de, poxa, meu Deus, lá vem 300 mil pessoas me adicionando agora que eu anunciei uma vaga, né? Exato, exatamente. Então é interessante mesmo isso, né? Tipo, eu acho que é sempre isso, é essa preparação. Acho que todos os pontos que você estão falando passam muito por tipo estar preparado para quando surgir a vaga certa, né? Acho que, isso. enfim, ainda temos mais 4 ou mais pontos para falar, mas é isso que eu estou tirando muito do que vocês estão E falando tem aqui. uma coisa que eles às vezes não publicam a vaga, mas o recruiter posta na sua timeline. Sim, é Então, tu chega na verdade. vaga através do post, só que aí se tu vai ser mais um que vai comentar, tu se mistura na galera, mas se tu já tem a conexão, tu manda mensagem, e aí vira. Sim. Claro que várias vezes a gente entra, pô, vamos mandar mensagem aqui. Daí já tem uma mensagem não lida ali. Aí, mas não vou Mas isso é uma ficar... vantagem de dupla, que em dupla a gente manda assim, ele já mandou, então Lucas, agora é tua vez. Ou então, cara, eu já mandei, aí vai ele, sabe? Tipo assim, Total, é ajuda. verdade. Dupla você consegue ser menos chato, cara, porque, pô, cara, agora tá na hora aí de tu mandar o e-mail, beleza, eu vou lá, tipo... Sim. Ó, o sétimo ponto é a questão dos prêmios, que a gente falou, mas assim, tem muita gente que ou não liga, não ligo para prêmio, ou tem agências que não ligam para prêmio. E isso tu tem que estar ligado. Tu tem que trabalhar em agência que quer ganhar prêmio. Tu tem, no Brasil ainda tem o esquema de Cannes, né, que faz por fora ali.
que, tipo, em janeiro, fevereiro é um pico de ideia do caralho e vai produzir lá. Então, tem que estar nessas agências, que aí para fora vai ajudar, né? Então, porra, África, Almap, Yang, essas agências têm a produção focada em Cannes, ajuda demais. As outras, é legal trabalhar, claro, tem agências ótimas, só que, tipo a Widen, de São Paulo, que faz um trabalho do caralho dia a dia, mas eles não focam em Cannes, não focam em prêmio, não tem uma produção específica para isso, então é um pouco mais difícil ganhar. Claro que eles ganham porque eles têm uma qualidade, então é ótimo. Mas, cara, de novo, é tudo sobre direcionar, né, cara? Assim, não existe aleatório, né? Assim, quer dizer, pode existir, mas vai ser aleatório, vai ser um caso, entendeu? Então, assim, tudo que você puder fazer para facilitar a tua vida, que já assim mesmo vai ser difícil, né? Então, assim, tem que fazer, cara. Se puder trabalhar, né? Se puder isso, cara. Adicionar o recruiter, se puder, que aplica para todas as vagas, cara. Tenta ir para um lugar onde você possa ter chance de ganhar prêmio, senão vai ficando cada vez mais difícil, né? Se você não faz essas coisas, cara, deixa pro acaso, né? Total. E até aproveitando que imagino que alguns alunos de vocês vão estar assistindo aqui, uma dica que eu acho legal, baseado nisso que vocês estão falando, é tentem escrever suas ideias para prêmio. Aproveitem que vocês estão tendo um monte de oportunidade, porque eu vi um dia desse a pasta de uma menina, pasta fodida, muito, muito boa, muito boa. Só que pasta que era para estar super premiada de estudante. Mas eu perguntei, mas você mandou para algum festival? Não mandei. Cara, manda agora, porque na hora de conseguir o visto, poxa, é uma oportunidade tão única quando você está como estudante de poder participar de todos esses festivais por conta própria até certo ponto, né? Que às vezes as pessoas não se percebem que, são esses 2 anos, né? Esses 6 meses que você tem que focar no prêmio, não é o prêmio pelo prêmio, é pensando, puta, só passa uma coisa legal e que vai te ajudar no visto. Tipo, é tão simples quanto isso, às vezes. Isso que tu falou, cara, perfeito, porque não é só na fase de estudante, né? A gente, cara, quanto dinheiro a gente já jogou fora escrevendo trabalho nosso, assim, porque às vezes a gente não quer escrever, cara, a gente vai lá, mas aí, claro, não dá para escrever em todas essas categorias. Sim. Qual a categoria que tem mais chance? Vai e inscreve. O Kolbe foi assim, metade das inscrições a gente pagou e algumas ganhou, então valeu a pena. Assim. Valeu muito a pena, Sim. muito a pena. Mas é isso, cara, assim, eu acho que assim, a gente está no mercado de propaganda, tá? Eu entendo que tem gente que não liga para prêmio e tal, mas ainda é a maneira como o mercado funciona. Então, também ignorar isso, dependendo do seu objetivo, é claro, né? Então, se a pessoa quer trabalhar fora, não adianta ignorar, porque isso não vai ser ignorado do outro lado, entendeu? Então, assim, a agência ela não vai ignorar que você não tem prêmio, tipo assim, tá? Assim, Exato. ela vai prestar atenção nisso. Então, se você tiver, cara, você aumenta a sua chance, né? Sim, é a agência e até, na verdade, quem vai decidir se vai ou não te dar o visto, né? Na verdade, é até a forma mais simples, né? A gente tem esse nome bonito de habilidade extraordinária, mas a forma mais simples de você mostrar que você tem alguma coisa fora do ordinário poxa, você tem um prêmio, né? Que é um selo de qualidade, né? Tipo, acho que também tem esse lado, assim, que é ainda mais um trabalho que é tão subjetivo, às vezes, você ter o prêmio deixa, poxa, é um atestado de qualidade de beleza. Tipo, tô entendendo que esse cara tem alguma coisa, né? Tipo, e é isso, às vezes a pessoa nem é, tipo, melhor do que outra, mas o fato de ter o prêmio facilita, né? De você comprovar isso, né? Cara, e aí, de novo, né? A gente já falou sobre isso. Guardar o certificado, né, cara? Pedir o certificado, né? Porque senão, depois você tem que comprovar o negócio, como é que faz, né? Então é bom, Sim, assim que acontece, que tá fresco ali, você sabe qual é a categoria, cara, manda e-mail lá pro festival ou pede na agência e tira uma cópia, né, do certificado, se vier, tipo assim, é importante ficar ligado nisso, assim. A gente tem vários que a gente não pegou, né, porque a gente não pensava nisso, ninguém tinha nos dito, né, e daí a gente foi deixando, e aí um belo dia, opa, tem que ter. Ah, caraca, ferrou, agora tem que sair mandando e-mail pra um monte de... E aí tem um monte que tem que pagar, né, daí, pô, não vou pagar 1.000 euros para pegar um certificado, você fala, beleza, aí eu vou ficar sem, né. Exato, mas isso é verdade. No meu primeiro visto foi, tipo, na hora do visto fui pegando tudo, hoje tipo, rolou uma premiação, já beleza, eu comemorei, logo em seguida, tipo, beleza, como é que faz para você ter certificado disso, né? Exatamente. O próximo ponto, que é o 8º, é trabalhar em agências globais, que a gente falou rapidamente, mas isso também é uma coisa muito importante, até porque um dos vistos mais fáceis é o de transferência, né? Então, que é como a gente iria para o Canadá. Só rolou por causa disso. Então, trabalhar em agências que estão na rede DDB, na rede BBDO lá, na TBWA, são grandes redes que estão no mundo inteiro. Isso facilita demais. E facilita também do recruiter que tá olhando o teu portfólio,
e ver que tu trabalhou nessas agências que ele conhece, né? Então, Sim. isso é muito bom, assim. Sim, É isso. total. Não é, e até uma coisa que eu pensando agora, às vezes até tipo de eventualmente o cara pode ter visto o seu trampo em alguma coisa, né? Então eu lembro quando eu fiz o passo Grey Brasil para Grey Nova York, os caras já conheciam alguns dos trampos meus que nem foram para a rua, sabe? Mas às vezes foram discutidos internamente. Então é muito bom você estar num coisa global, até porque vai trazer uma coisa que vocês falaram do trabalho global, né? Então, poxa, vai trabalhar com marcas globais às vezes, né? Porque às vezes são contratos que já estão fechados, sabe? Tipo, da agência de fora, tipo, poxa, ela vai atender, por exemplo, Gillette no mundo inteiro é Grey, ou era Grey, né? Porque agora Grey não existe muito exatamente, né? Mas, enfim, Budweiser às vezes pode ser fechado direto com o lugar, tá? Então, eu acho que realmente, tipo, tá numa agência global para você ter a carreira global faz total sentido. Concordo 100%. Exatamente. O que emenda no trabalhar com clientes globais. Claro que não é fácil você escolher o teu cliente, mas é isso, vai tentando focar. Vai para as agências que têm clientes globais. Se tua agência não tem nenhum cliente global, pô, vê um jeito de ir para alguma que tenha, né? Esse foco assim que tem que ter, porque faz toda a diferença também. Tem o que você falou da proatividade, né? De, poxa, vocês estavam numa agência que tinha contas globais e contas locais, mas na hora da proatividade, pô, tenta focar, de repente, tipo, ao invés da Skol, de repente da Budweiser, porque todo mundo vai conhecer, né? Exatamente, cara, perfeito. Porque a gente, por exemplo, quando criou o livro do Bolt, né? A biografia do Bolt, a gente não tinha cliente Puma, mas a gente fez focando na Puma. Claro, a gente começou lá na Lilara, para Gatorade, já era um cliente global. Quando a gente saiu, a gente, bom, qual é o próximo cliente foda que a gente pode fazer essa ideia? Puma, vamos tentar. E aí tinha no grupo lá da Havas, tinha Puma com o cliente, a gente conseguiu. No 10, na verdade, era só para ter 10, porque não desista. Cara, não pode desistir. É difícil demais, assim. Quem vê a notinha no clube de criação lá, a dupla chegou nos Estados Unidos, parece que foi fácil, só tá vendo ali depois que tudo passou, né? Mas é difícil demais, cara, é difícil demais. E tu não pode desistir. São vários momentos que parece que manda 100 e-mails, ninguém responde, foda-se, vou ficar aqui mesmo. Não, esse é teu sonho, tem que perseguir. E aí eu acho que uma coisa que é importante também, já que a gente está falando de dupla, né? Que é um apoiar o outro, assim, cara. E saber o momento que um tem que entrar e o outro tem que entrar, assim. E, tipo, no começo eu mandei muito mais e-mail, e aí deu uma quedinha de energia, né? Porque você mandou e-mail pra caramba. E aí já nessa segunda fase que a gente mandou mais e-mail, o Cazu sumiu e falou, cara, a gente vai conseguir. E é legal por isso, assim, cara, porque eu falei, pô, o cara tá falando, bora, velho. Tipo assim, vou nessa, né, cara? E assim, Sim. quando você tá em dupla, acontece muito isso de, pô, eu já falei com o recruiter, tem como você mandar agora? Pô, surgiu a vaga lá, mas eu já tinha mandado aquela outra vez e não tive retorno. Pô, não pode ser você? Ou, pô, a gente fez muito contato, né? E aí depois a gente ficava sempre tentando mandar mensagem, com os contatos que a gente fez, né? As pessoas que abriram o canal, a gente tentava ficar falando, né? E aí, cara, quando você tá em dupla, você consegue equilibrar um pouco mais. Pô, eu já fui chato mandando da última vez lá, tipo assim, pode ser você. Ou então, cara, eu mandei agora uma resposta, tipo, só dá uma risada lá, só comenta alguma coisa, tipo, não deixar morrer. Beleza, vamos lá. Sim. Sabe? Cara, parece besteira, mas é que quando você tá em dupla, você pode fazer isso, né? Que você tem um suporte de alguém, cara, e se não desistir, eu acho que ele fica, de certa forma, mais fácil se você souber trabalhar junto, assim, se for parceiro, né? Total. Não, até vocês falaram que foi só para dar 10, mas eu acho que esse é talvez um dos pontos mais importantes, cara, porque, assim, não só para ir para a gringa, como a carreira de publicidade, poxa, tipo, dar certo, entre aspas, é tão difícil, né? Tipo, chegar na agência grande, depois, puta, você leva tanto, até aprovar uma ideia, botar ideia na rua, é tanto não, né? Que, puta, tem horas que você fala, meu Deus, vou desistir. E eu acho que é justamente quem consegue passar esse momento de, meu Deus, não desistir, que consegue, né? E até vocês comentaram isso, poxa, tem um dupla ajuda, eu até dando uma dica para quem não tem a dupla e queira, eu acho que é ter uma rede de apoio, né? Então, poxa, você ter pessoas na sua família ou amigos que você possa, tipo, desabafar ou conversar, né? Porque realmente é isso, tem momentos que você fala, meu Deus, mano, não tá andando em nada isso aqui e tal. Você precisa ter uma rede de apoio e com certeza ter alguém junto com você no processo facilita demais, assim. Cazu, Lucas, que papo foda, cara. Adorei, gostei, assim, já admirava muito vocês como profissionais, mas assim, é sempre legal conhecer, assim,
o por trás das câmeras, né, das coisas. É o que vocês falaram, às vezes a notinha no clube não conta a história inteira, né? E é legal conhecer isso. E, poxa, para mim foi sensacional. Tenho certeza para quem assistir vai ser tão inspirador quanto foi para mim. Então, de novo, só agradecer vocês por esse papo que, poxa, passou muito rápido para mim, mas já estou olhando aqui, a gente está, tipo, há mais de hora conversando. Então, muito, muito obrigado, caras. Cara, a gente que agradece, não é? Tanto, e te parabenizar, assim, porque a importância do canal talvez tu nem tenha noção, mas ela ajuda muita gente. O canal ajuda muita gente. Então, pô, obrigado por isso, parabéns e obrigado por nos receber também. Cara, agradecer também aí de novo. A gente tá aqui, momento Dame Vagabundo aqui, né? Acho que agora que termina. Mas, cara, Não, mas foi legal demais, assim, cara. E obrigado também, né, por ter nos convidado, assim, a oportunidade da gente falar um pouco, sobre como foi pra gente, né? E também, cara, assim, aproveitar, né, que você disponibilizou o teu tempo também. A gente também está à disposição de quem quiser trocar uma ideia, cara, quem precisar de ajuda. Assim, claro, é uma correria, assim, nem sempre a gente pode sair conversando um tempão, mas a gente tenta, né, o máximo que a gente consegue ajudar também, porque, cara, é fundamental retribuir, né? Retribuir para o mercado também e para as pessoas. Queria agradecer o Kazu e o Lucas de novo por esse papo sensacional e lembrar vocês que aqui no canal eu estou sempre trazendo conteúdo para ajudar você a descolar seu trabalho na gringa. Então, se esse é seu sonho, não dá bobeira, já clica na bolinha aqui na frente do meu rosto para se inscrever no canal e não perder nenhum vídeo. E já aproveita também e maratona os vídeos que a gente tem aqui no canal, seja os vídeos de dicas clicando no card desse lado aqui, ou os vídeos de entrevista clicando no card desse lado aqui. Valeu!